viu? Ele só gosta de conectar de sábado à noite. Ele não tá entendendo? Não tá entendendo. É Olha lá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um protocolo de sobrevivência. Na verdade, nós vamos até um pouco além. Nós vamos falar de um protocolo de sobrevivência que nós vamos fazer, por mais que você vá dar risada disso. Então, anota um número aí. Anota esse número agora, aí. 87.34. Esse é um número que eu quero que você fique com ele na cabeça até um pouquinho mais lá para frente, onde você vai começar a entender o que é que a gente está falando aqui e o que é que a gente vai fazer no futuro. Eu sei que sábado, essas horas, a galera está na piscina. Ainda está no almoço da casa da sogra. Hoje não é sábado. Não, mas é feriado, né? Mas é feriado. Eu sei que muitos caras estão assistindo diretamente do cabaré, porque hoje é dia de zoeira. Cabaré, mulherada, aquela coisa toda, né? Putaria. A gente no interior fala de um jeito diferente dos outros. Então eu sei que tá difícil hoje, mas talvez você veja essa live no futuro. E dentre esse público do Guia do Sobrevivente, tem aqueles que gostam de mim e aqueles que me odeiam. Os que me odeiam hoje vai dar risada. O mimimi, esse lance que você tem de ser uma pessoa legal, está me fodendo. Você, Raposa, está me fodendo e está me fodendo no mau sentido. Não é bom, porque foda é bom. Não, você está me quebrando. E eu vou te provar que você está me quebrando. O que você falou para mim que era para falar no início da live hoje? Que tinha cupom? Cupom. Você faz um curso barato pra cacete, um curso acessível pra cacete, não tem absolutamente nada igual no mundo, não desse tamanho, não com essa abrangência, nada. Um trabalho do cacete, que já é um trocadinho, e você ainda dá desconto pro povo. Você devia chegar para mim hoje e falar, agora eu preciso mudar porque eu estou fazendo os planos do apocalipse. Mas não. Esse seu coração mole tá me ferrando. E se eu te contar que hoje ele ficou duplamente mole? Por que ele ficou duplamente mole? Porque eu coloquei cupom pro combo também. Então você colocou tudo com desconto. Tudo. Tá. Você não acha que é uma discrepância? Eu vim aqui pedir Pix, pedir doação, ganhar superchat, enquanto você está, ao mesmo tempo, dando desconto para as pessoas? Porque quem quer ganhar dinheiro não dá desconto. Você estudou administração também, mulher. Eu sei. Então tá, esse seu coração mole está me quebrando. E agora, já que você tocou nesse assunto, eu vou contar para você o que significa esse número aqui. 87.34. Sabe o que é isso? É meu saldo bancário. Esse é meu saldo bancário. Você sabe que dia é hoje? 7 de setembro. Você sabe que dia eu recebi o meu salário? Ontem. Na verdade, o meu e o seu. É isso que sobrou na conta. 87.34. É com isso que você vai comprar pão o mês inteiro. É com isso que você vai comprar o lanche das crianças o mês inteiro. Com R$ 87,34 até o 5º dia útil do mês que vem. E você vai dar desconto para o público. Tá? E você não vai pegar, né? Tudo bem, você pode não usar o desconto, mas eu vou acabar com essa farra assim que esse curso chegar no último módulo. Nunca mais vai ser esse preço. Ainda bem. Então aproveita. Ainda bem que eu sou uma preparadora, né? Ainda bem. Olha só. Olha só. O legal de fazer vídeo no sábado é que eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo. Mas não foi por isso que eu coloquei o saldo, não. Não foi por causa da Dona Raposa e nem se você estiver disposto a me mandar um pix no contato@guiadosobrevivente.com.br, que eu vou agradecer demais, esse mês eu tô apertado. Não. Eu vim contar para vocês planos. Eu vim falar para vocês sobre o protocolo Cidadela de Ferro. Ele existe. Eu posso ter um apelidinho muito zoado na internet, Batata, né? Batatinha do Manda-Chuva. Um nominho não muito legal. Podia ser Pantera Negra, sei lá, né? Um nome Batata Bowie, alguma coisa mais assim poderosa, mas não, eu sou só uma batata mesmo. Mas eu consigo criar uns nomes de protocolo muito lindões aqui para casa.
O protocolo Cidadela de Ferro é um protocolo de desligamento do sistema. Um protocolo de desligamento forçado, ou mais ou menos forçado, do sistema. Um protocolo onde você vai direto de ser uma ovelha do sistema para viver fora da rede, mas não só fora da rede com perfil baixo. É aquele protocolo que você segue para se livrar do governo, tirar o governo do seu pé. Batata, é impossível. Não, não é impossível. O protocolo, para vocês entenderem, ele prevê que você fique numa linha de vida, de ganho, de gastos, que seja abaixo do rastreamento do governo. Você sabe, né? Você tem uma faixa de grana que você pode ganhar para você não pagar imposto de renda, por exemplo. Mas até ali você consegue ficar dentro de uma faixa de isento, e se você só declarar essa grana e só tiver no banco essa grana, perfeito para você. Você conseguiu ficar abaixo da marca do governo de te rastrear. Significa que você só vai usar esse dinheiro? Não. Significa que suas fontes podem ser outras, os seus negócios podem ser outros. Então, é basicamente isso que eu estou pensando em fazer na minha vida no futuro. Porque quando eu disse que, dependendo de quem fosse o próximo presidente, eu ia chutar o ferro, eu falei a verdade. Eu vou iniciar protocolos para garantir uma cobertura, por isso que a gente chama de cidadela de ferro, para que os meus projetos de sustentabilidade ampliem e a dependência de fora e a interferência de fora diminuam. Essa é a minha ideia. A autossuficiência, eu acho muito improvável, pelo menos para mim no momento. A parte engraçada disso tudo é que o cara que está te falando isso tem menos de R$ 90 na conta do banco. E você vai ver que os planos são gigantescos. E como é que um cara consegue fazer isso dessa forma? Bom, para quem está mais habituado aqui no Guia do Sobrevivente e conhece um pouco da minha vida, sabe quem a gente é, já veio aqui, sabe até o que tem aqui, o que não tem, vocês pode parecer engraçado, né? Mas é interessante que você faça um retrospecto, que você conheça o que foi a nossa história e de como nós chegamos até aqui, ok? Lá no passado, a Dona Raposa tinha uma agência, eu trabalhava para a Dona Raposa, com a Dona Raposa, e a gente estava relativamente bem, com 9, 10 clientes ali, até que veio a marola da grande crise de 2008, tá? Ela chegou, pegou a gente, nós perdemos todos os nossos clientes de uma vez só. E a gente estava bem. Parte do que vocês conhecem hoje da minha vida começou a ser construído lá, tá? Eu fechei um comércio que eu tinha, um comércio pequenininho, uma portinha, e parti para trabalhar com ela. E a gente perdeu todos os nossos clientes, e aí a nossa vida foi para baixo, tá? Quando a gente ainda estava com a agência, a gente estava com a agência bem, a gente deu entrada num imóvel pela Caixa Econômica Federal. Um imóvel que eu não te conheço, não sei de onde você é, mas que provavelmente você, se você for brasileiro, você já deve ouvir falar dos benditos financiamentos, tá? Épocas eles são vilões e épocas eles são a única salvação e chance que você tem. Na época a gente achou, de acordo com o plano que a gente viu da Caixa Econômica, que valeria a pena a gente comprar um imóvel na cidade, porque a gente vivia de aluguel, ok? Então a gente falou, acho que dá para a gente pagar aí um imóvel, e a gente estava trabalhando, estava tudo certo, e começamos a pagar esse imóvel, demos uma entrada lá, tá? E começamos a pagar até que a gente quebrou, e a gente quebrou no começo daquilo, né? Começou a ser construído ali no terreno uma casinha pequena, era só eu e a Dona Raposa, e o garoto que chegou na barriga, mas isso já foi bem no topo da crise, ok? Que ela olhou para mim e disse que estava grávida, mas por enquanto eram só nós dois. Nós conseguimos começar um projeto de uma casinha que ia ser construída ao longo do tempo. Só que a treta, a vida, o fim do mundo, como nós conhecemos, nos pegou no meio do caminho. E a gente saiu literalmente com uma mão na frente e outra atrás. Sem grana para comprar um espetinho de carne,
sem grana para fazer as refeições básicas, quanto mais para pagar conta de água, de luz, ter telefone e qualquer outros privilégios. Nesse caminho todo que a gente seguiu de lá até aqui, muita coisa aconteceu. Eu fui ser garçom, depois eu comecei a trabalhar num buffet, e aí as coisas começaram a melhorar, porque eu comecei a ganhar uma graninha lá, e essas graninhas de evento ajudam pra caramba, foi a nossa salvação. Então a gente passou meses com água, luz desligada, ela grávida, indo trabalhar, lavando prato e fazendo comida, e a gente se virou ali. Mas a gente se virou num nível muito baixo de grana, morando numa casa que não estava sequer acabada, né? Não tinha porta. Quando a gente estava no auge ali, com tudo desligado, um nóia roubou nosso botijão de gás. Você lembra disso? Que eu queria sair andando pelas ruas da cidade com um facão, procurando um nóia para dar uma surra nele. Mesmo que não fosse o mesmo nóia que roubou o nosso botijão. Eu estava com sangue nos olhos de sem vergonha, de bandido e de ladrão. Tá revoltado mesmo. Eu ia fazer as injustiças que fossem por causa da minha raiva. Mas, enfim, só quem passa ou quem já passou por uma situação difícil como essa vai entender o que é você chegar mais para frente, olhar para trás e saber o que você superou ou não. A sobrevivencialismo, preparação, acabou batendo de frente com técnicas que eu conhecia do escotismo e de coisas que eu usava lá, e essas coisas me ajudaram a melhorar a minha vida, a plantar, a começar a coletar água da chuva, até porque eu não tinha outra, né? Estava cortado. E, enfim, me ajudaram e eu comecei a fazer tudo isso. E foi já quase no final dessa fase mais difícil que eu alterei o nome que a gente acabou mudando algumas coisas e o Guia do Sobrevivente começou mais para registrar as coisas para o meu filho. Antes era só o blog e coisas do tipo, internet que a gente usava do posto de gasolina, né? Eu devia fazer uma propaganda de graça para esse posto de gasolina, porque se chegava ali, era o único posto da cidade que tinha Wi-Fi, a gente sentava com o nosso computador ali nas mesinhas que tinha no posto e a gente usava para fazer as postagens, postar blog e até para trabalhar e fazer outras coisas. Quantas vezes? Quantas vezes? Fora isso, a gente tinha, como ainda tem e existe aqui e aí onde você está, as bibliotecas públicas, que também tinham internet, que você podia conectar nos computadores e tudo mais. Então, basicamente, a nossa presença, que você conhece aqui na internet, começou dentro da Biblioteca Municipal de Monte Alto. Também devia fazer uma propaganda para a prefeita, né? Para agradecer a biblioteca, que ela está lá até hoje, também, no centro cívico da cidade. E foi assim que a gente se virou por 2 e até um pouquinho mais de tempo, até que uma hora a gente olhou e falou... E foi nessa hora que eu disse, eu nunca mais passo por isso. Eu não quero mais passar por isso. E foi então que eu comecei a armazenar alimentos, que eu comecei a armazenar lata de comida, que eu comecei a criar processos e programas e buscar conhecimento para eu não passar por esse perrengue novamente. Nem que fosse algo muito, mas muito pior do que foi aquilo que a gente passou. E vejam só vocês, mesmo a tarefa mais doida do planeta, como pagar a Caixa Econômica Federal, chega ao fim. Porque na época a gente conseguiu fazer uma negociação muito interessante mesmo, tá? Uma negociação onde a nossa parcela não subia tanto. Oi. Achei que você está falando comigo, menina. A nossa parcela não subia tanto. Então, quando foi chegando mais para o final, a parcela do terreno que a gente tinha que pagar lá da casa, que a gente tinha que pagar lá da Caixa, era uma parcela pequena, que coube para a gente pagar tipo 2 por mês. Né? Não era uma coisa grande mesmo, não. Quem tem contratos bem feitos mais antigos da Caixa Econômica Federal, tem gente que nem liga de não pagar essas parcelas, ele junta 3, 4. A gente decidiu que a gente ia pagar essas parcelas, principalmente no momento onde nós percebemos que a gente estava mais ou menos seguro de grana, né? E isso demorou para conseguir. Fora isso, uma coisa que nos ajudou demais foi que a gente nunca apostou na preparação estática. Naquela preparação que você junta muitas coisas, acumula ela num canto e larga ela lá. Não. Para nós, a preparação e o sobrevivencialismo sempre teve que interferir diretamente naquilo que a gente ganha. Então, praticamente tudo que a gente fez
Foi coisas que tornavam a nossa vida mais barata. Porque é o que acontece. Se você fizer uma captação de água, por exemplo, você não vai captar água, trancar a rolha e deixar ela ali para o apocalipse. Sandra, obrigado. Você não vai deixar ela lá. Você não vai largar ela parada lá, apodrecendo lá, ou oxidando lá. E não, você vai usar. Você vai usar uma água que você captou que cai do céu de graça. Você vai usar o óleo de cozinha que antes era descartado como fonte de iluminação, como fonte de, sei lá, para você fazer algum trabalho, como energia que você está jogando fora. Quando você está numa merda muito grande, você aprende como reutilizar coisas. Então, estudando, você vê que tem processos onde que só teoricamente funcionam na cabeça dos fazendeiros, por exemplo, que você pode fazer na tua casa. Salomão, obrigado. Valeu. Um café e chá para quem merece. Obrigado, Salomão. Então, você pode fazer na tua casa. Você pode fazer num pequeno espaço. Então, não há processo de sustentabilidade que demande um tamanho, por exemplo. Ok? Raposa, não senta não. Dá a volta aqui. Pega a minha fazendinha ali em cima da mesa, por favor. Eu vou mostrar para vocês agora uma fazenda portátil. Uma fazenda que você pode fazer na sua casa, por exemplo. Agora. Se você sair agora, no feriadão, e pegar as coisas necessárias, você vai ter uma fazendinha aí na tua casa. E a tua fazenda pode ser 10 vezes melhor que a minha. Essa daqui tem exatamente 0,5 metro quadrado. Daqui. Pode ficar por aqui, eu só vou mostrar. Olha só. Isso daqui tá grande, viu? Não tá pequeno, não. Tá? Ao vivo aqui, sem mentir para ninguém. Isso é uma fazenda. Essa é cúpula, né? Então lá, Raposa. Se você pegar umas tábuas... Luciana, obrigado. Se você pegar umas tábuas e colocar em 0,5 metro quadrado, 50 por 1 metro, várias tábuas assim, você consegue colocar trocentas bandejas como essa e você consegue pegar comida pra caramba dali. Tudo bem, é broto e é comida rápida, comida que de 12 dias, no máximo, dependendo do que você for plantar aí. Então, você consegue produzir. Eu transformei o nosso quintal de 360 metros quadrados num lugar onde brota comida em cada canto daquela casa. Eu tirei mais de 1,5 toneladas de comida em um ano daquele quintal, de 360 metros quadrados. Tudo bem, a nossa casinha era um ovo assim, tá? Quando você começa a idealizar esse tipo de coisa, você não consegue associar ela a outro tipo de coisa. E aqui eu quero deixar um aditivo. Eu quero deixar um aditivo aqui, um aditivo real. Eu não vi até agora, graças a Deus eu não vi até agora, nenhum sobrevivencialista mais conhecido, ou que tenha um canal mais conhecido, que tenha, de fato, dinheiro. Tá? Não vi. Eu conheço muitos, mas eu não vi nenhum dos mais famosos sobrevivencialistas aqui que tenha dinheiro, que fala assim, não, esse cara tem grana, tá? Ele veio com grana, ele começou com grana e agora ele está numa situação boa. Ou filmou e mostrou para você. Não. Eu vi vários sobrevivencialistas construindo patrimônio, investindo aqui, investindo ali. É óbvio que se você olhar para trás agora, você vai falar, não, mas esse cara aí, ele teve sorte. Você vai ver o cara falando isso, mas não, tá? Nós, como eu estava dizendo, pagamos a Caixa Econômica por anos. E você sabe quanto tempo você tem para pagar essa fatura? 20 anos. Você pode passar 20 anos da sua vida pagando uma prestação todo mês. Daria, em muitos casos, e dependendo do acordo que você faz, para você comprar 2 casas com o preço. Tudo bem que a gente teve um acordo muito antigo, então foi legal para a gente. Mas é isso aí. É isso aí. Não muda o fato para você. Ok? Você vai pagar para caramba. E é assim que pobre faz. É assim que quem não tem 300, 400 mil reais vai lá e compra alguma coisa. É parcelinha. E eu acredito nas parcelinhas, embora o guru da internet maldita vai entrar lá e dizer, faz isso não, faz isso, faz aquilo. Mas eu acreditei que na propriedade privada, eu acreditei na casa própria. E há alguns anos, tipo 2 anos atrás, a gente terminou de pagar isso aqui, pagar a nossa casa, tá? Quando a gente terminou de pagar a nossa casa,
eu tive a brilhante ideia de começar a base do que é o que você vai ver aqui hoje, que é o protocolo Cidadela de Ferro. O protocolo Cidadela de Ferro não é criar uma cidade de ferro, é criar uma cidade o mais segura possível para mim, para minha família, uma cidade, uma vilinha, seja lá o que for, ok? Para quê? Para a gente se safar o máximo possível de toda essa merda que está acontecendo. É um lance meio assim. Nós não confiamos em ninguém. A gente só confia em Deus. Ponto final. Então, vamos orar e trabalhar. Vamos criar a nossa vida a partir de um protocolo que seja pré-definido. Você sabe por quê? Porque se você não tiver um plano, você faz parte do plano de alguém. Esse seu plano pode ser uma merda. Ele pode ser difícil e ele pode ser um sofrimento do cacete no começo. E tudo vai da tua disciplina. Se você tiver disciplina para elaborar um plano e manter esse plano, mesmo que doa mais do que o normal, você vai conseguir, independente de onde você esteja. Ah, Batata, mas como foi isso? Pois bem, eu não vou fingir que não teve uma vida pregressa ao que aconteceu e que seja igual para todo mundo, porque não é. Não é. Eu tive muita coisa que eu fiz na vida que me geraram oportunidades diferentes num cenário de crise. Por exemplo, eu estudei. Eu comecei esse cenário de crise com 3 faculdades. 3. E você pode dizer aí que faculdade não serve para nada, é um bando de petista maconheiro, que isso, que aquilo, mas eu fiz 3 faculdades. Eu fiz administração, hotelaria e gastronomia, que a gastronomia faltou um mês para eu terminar. Eu não fui nem buscar o diploma, para vocês terem ideia. Não quis pagar a faculdade para pegar o diploma. Eu peguei os diplomas da Fiel. Você pegou, né? Você foi buscar o seu, não foi? Eu tentei algumas vezes. Buscar o da Fiel? A última vez o meu RG estava vencido. Não, eu tenho. Eu preciso ir lá tirar o que é que eu tenho? Eu tenho o certificado. Eu não tenho o diploma mesmo. Só tenho certificado. Mas aquela merda fechou. Unifiel e Osasco. Não fechou? Tá lá ainda? Tem uma secretaria lá que a gente pode ir um dia para São Paulo só para ver isso? Pois é, a gente estava nessa fase de pega ou não pega diploma e eu acabei mudando para o interior e larguei essa porra lá. Mas enfim, né? Eu tenho o CRA, do Conselho Regional de Administração e tudo mais, mas também nunca usei essa merda para nada. Usei lá no hospital quando eu trabalhava. Agora, nem sei para que serve, nunca mais paguei essa porcaria. Mas enfim, eu tive a oportunidade de estudar, a Raposo estudou. Então, quando essa treta toda aconteceu, embora a gente estivesse isolado numa cidade pequena no interior, sem ninguém, sem trabalho, sem isso, sem aquilo, a gente já tinha estudo, a gente sabia mais ou menos como as coisas funcionavam. Então, a gente simplesmente não caiu de paraquedas na crise, totalmente despreparado, tendo que construir tudo na nossa vida. Não, a gente já tinha estudado, já tinha feito as merdas que queria fazer, enfim, a gente já tinha passado por isso e mudou para o interior porque a gente queria aquietar quando isso tudo aconteceu, tá? Então, sim, eu tive o privilégio de ter uma faculdade de administração que me fizesse, pelo menos, não ser tão enrolado assim, que tivesse, pelo menos, uma profissão. Lógico que eu não ia administrar merda nenhuma no interior, porque no interior ou o negócio é familiar, ou ele é uma multinacional, mas as multinacionais começaram a sair de São Paulo, aquela história toda, e não tinha negócio aqui para administrar. O que me salvou foi a gastronomia. Tá? Pois é, a hotelaria, a gastronomia, que foi como hoteleiro, que é o único diploma que eu tinha que eu consegui o trabalho de garçom, e depois, quando eu estava ali, já na lida, trabalhando com servir mesa e evento e tudo mais, que eu consegui a oportunidade de cozinhar, e aí entrou a gastronomia. Só que você tem que entender uma coisa, de uma vez por todas. Não se iluda com os Masterchef da vida. A faculdade de gastronomia é uma das mais caras que você vai fazer se você fizer ela por conta própria. Eu sempre estudei com bolsa, que eu ganhava porque eu era funcionário público e tudo mais. Se você for sozinho no carão lá, você vai pagar caro ou você vai deixar brechas no seu aprendizado. E eu deixei várias brechas no meu aprendizado, que, por exemplo, eu tinha uma aula de vinho com um sommelier, não sei da onde,
todo mundo saía dali, a minha turma toda saía dali, ia para Casa Santa Helena e outros empórios. Qual é o nome daquele empório caro que tinha ali perto do Morumbi? É Casa Santa Helena, não é? Empório Santa Luzia. Ia lá e comprava aqueles vinhos caríssimos e experimentava e degustava. Tinha aluno ali que comprava em 3, 4 alunos uma garrafa de vinho, que era caríssima, e eles tomavam e eu queria que o vinho se explodisse. Eu não fui lá fazer curso sommelier, nem nada. Eu fiz meus estágios nos hotéis e tal, e saí dali, tanto que o último mês de faculdade, a bolsa acabou antes da faculdade. Eu teria que pagar, tipo, mais 2, 3 meses e fazer mais um monte de outras coisas ali. Então, eu não quis, eu sempre falei, que se ferre, já sei o que eu queria, eu não vou ficar fazendo esse monte de coisa, não. Depois eu vou lá e mato essas matérias. Até parece que eu voltei, né? Não voltei. Mas, enfim, peguei o que eu sabia e, a partir daí, eu comecei a trabalhar aqui de uma forma mais independente. Só que, por mais que eu ganhasse pouco na profissão como garçom e cozinheiro eu comecei a ganhar um pouco melhor porque tinha os eventos, mas e ganhasse pouco, ganhasse como um cozinheiro normal, e é um piso baixo no Brasil todo, a não ser que tenha alguém aqui que não tem esse tipo de negócio, tá? Existe o proprietário, o gerente, e o resto, todo mundo ganha uma merda. Todo mundo ganha uma merda. Isso é no Hotel 5 Estrelas, isso é aqui no nosso restaurantezinho do bairro da tua casa, certo? Tem pouca gente no Brasil que tem possibilidade de ganhar muito dinheiro com isso. Poucas. O resto tudo ganha para viver. Para viver. Alguns vivem um pouquinho melhor, outros, a grande maioria, vive normalzão, como qualquer funcionário de fábrica aí, tá? Você vai ganhar o seu dinheirinho. Só que, se você ganhar hoje R$ 1.000 e gastar R$ 1.000 para poder manter o seu dia a dia vivendo, é uma coisa. Se você ganhar R$ 1.000 e aí você aceita viver com um pouco mais de dificuldade, com menos luxo, com menos frescura, tipo que a gente viveu lá na nossa casa, que não tinha nem porta, por exemplo, tá? Como outras pessoas falam, olha, eu vou para não sei aonde aí, vou viver dentro de um carro, por exemplo. O que foi? Então, assim, como a gente viveu, não, como a gente vive. Não, mas agora tem uma porta de aço aqui, tem porta lá e tal. Agora até aqui a gente tem os dois imóveis. Eu vou chegar no próximo agora, eu ainda não cheguei nele. Naquela época não tinha nada. Nada. Se o cara chutasse a porta daquele quarto lá, ele comia minha bunda enquanto eu estava dormindo. É ou não é? É que é uma cidade pequena do interior e a nossa casa era muito afastada ainda. Não tinha nada construído em volta. Mas se qualquer um desse um tapa naquela porta lá, molestava a minha busanfa. Você não, você ia... Não é que eu começo a falar do jeito que parece que... Não, você não tem essas neuras porque você dorme de pijaminha. Eu durmo pelado. O cara ia abrir a porta do quarto e ver minha busanfa lá na coisa. Era eu que ia pro saco. Que ia ser molestado. Não é? Suzanão já era naquela época. Ia adiantar ainda mais a minha transformação. Mas, enfim. Não tinha. Se aceitou ficar ali. Falei, vamos resistir. Vamos ficar aqui. Tá. Você já tem um gasto a menos. Vamos consertando isso aos poucos. Você aguenta? Ela aguentava. Ela tirava de boa. Ela era chefe de lobinho. Ela acampava. Ela era muito mais... Ela sempre foi e sempre vai ser muito mais desenrolada que eu em aspectos de sobrevivência. Você sabe por quê? Sabe? Porque pode olhar qualquer vídeo de sobrevivência do canal. Você vai ver o Batata chegando lá para pescar, para acampar. E quando eu chego lá, eu já abro minha rede. Ela é desse tamanho, assim. Tem uma de pescador, de cordinha de pescador, fininha, que eu fiz, que ela é um massinho assim, ó. Você estica ela entre duas árvores e você deita maravilhosamente bem numa rede para dormir. E todo mundo que me conhece sabe que eu adoro dormir em rede, tá? Aqui, por exemplo, quando eu fico aquele final de semana, eu só durmo de rede. O tempo que eu passo aqui, eu estou na rede. Ela deitava no chãozão da barraca, que não estava nem aí. Ela tem um negócio lá que eu falo que é o colchão dela, que mais é um edredom um pouquinho mais grosso. Essa mulher se enrolava ali e passava 15 horas dormindo tranquilamente e acordava dizendo que estava maravilhosa. Eu, se dormisse uma noite naquele chão cheio de pedra, que ela dorme nos acampamentos, que é as barracas que tem que é tudo para ela, basicamente para os meninos. Se eu dormir que nem ela, eu fico sem andar 1 ano, de tanta dor nas costas, mas ela dormia. Então, a situação de acampar, a gente já vivenciava isso daí. Então, foi fácil segurar 1 ano sem energia, sem isso, sem aquilo. Não disse que
foi fácil no sentido de a gente não sofreu, a gente penou pra caramba, mas deu para segurar. Não era estranho, não era algo que a gente não previa ou que não fazia de final de semana porque achava legal, entendeu? Guerreiro, obrigado. Então a gente conseguiu passar por essa fase mais sinistra. Na hora que a gente começou a fazer as primeiras colheitas, a gente começou a tirar uma cota daquela grana que a gente ia gastar no mercado, sabe? Para gente dentro de casa. Ah, mas dá para fazer? Dá para fazer. Dá. A gente pegava, a gente colhia dinheiro. Quando você planta, você colhe valor. Você tem dinheiro, embora ele não seja as notas que você tenha lá. Então, quando você... Não estou falando de 100 pés de tomate para vender tomate para os outros e pagar as contas. Não. Estou falando de ter o tomate para a tua salada todo dia. 3, 4 pezinhos de tomate. Então, a gente chegava lá, 3, 4 pezinhos de tomate, era tomate que é um cacete. Era não, é tomate que é um cacete. Porque a gente foi plantando vários tomates, até que a gente chegou à conclusão do seguinte: se você está ferrado, se você só tem um lugar, se você tem pouca coisa para plantar, plante o tomate, o enroladinho, o compridinho lá, o cerejinha, né? É o tomate mais ordinário, sem vergonha, resistente, porcaria que você encontra em qualquer lugar. E tem no Brasil todo. De onde você é? Coloca aqui para mim. Coloca aqui para mim, por favor. Se você for na feira e tiver um amassadinho, você pega ele assim. Põe aí aqui. bota ele na o terra, nosso eu trouxe da feira, de fim de feira. Eu não paguei por ele, eu peguei no chão da feira lá. De onde vocês são? A Vales de Israel. Os coteiros sorriem das dificuldades, até quando tá tomando no rabo, é igual galinha. A gente sorri e sai cantando, né? Toma e sai cantando. Mas coloca aí. Tatuí, São Paulo, Florianópolis. Olha lá, ele tem pé de verdade. Sobrevivência. Quem é mais? Clica aí para mim. Se eu clicar aqui, eu travo a live. Eu não consigo. Rápido. Eu tô assando um frango, tá? Salvador, BH, Acre. Sobrevivencialismo e especulações. Obrigado, sobrevivencialismo e especulações. Valeu. Deixa eu colocar um caibro ali, senão a gente não almoça hoje. Quer dizer, janta, ou sei lá, almoça e janta. Porque depois que eu terminar essa live... Espírito Santo, Birigui. Depois que eu terminar essa live, eu vou assistir um episódio de Senhor dos Anéis no Prime. Tem muito mimimi em cima. Brasília tá um caldeirão. Brasília sempre foi um caldeirão, então aumenta o fogo lá embaixo, por favor. Vê se cozinha todo mundo. Não seja chato, Rafael. É isso aí. Vamos lá. Vou continuar aqui. Se você já teve... Gostei dessa, viu, Rec? O pessoal que está de fora aqui, do Brasil todo, depois você vai provavelmente assistir essa live, vai te dizer que você nasce a porra desse tomate em qualquer lugar. Em qualquer lugar você acha esse tomate. A diferença entre uma pessoa e outra é a seguinte. Todo dia, eu sabia... Pergunta para a Raposa. Né? Tanto que eu chamo ele de tomate hostil. Eu coloco o tomate no mesmo nível de um cracudo. Eu prefiro dar um tiro num tomate do que num cracudo, de tanta raiva que eu peguei de tomate. Berinjela mais ainda, mas o tomate ainda eu como bastante. Então era assim, todo dia, para eu engordar a minha comida, eu tinha de comer 6, 7 tomates daquele. Então, o meu prato de arroz, feijão, básico, o prato que você come na tua casa, tinha 6 tomates. 6. Porque se eu não comesse aquele tomate, ele ia para o lixo. Eu ia perder aquele tomate. Então, eu era obrigado a comer o tomate. Eu era obrigado a comer a abóbora. Feliz? Claro que não. Surgiu a berinjela. Não. Calma. Feliz? Não. No começo, sim. Depois, não. Eu entendo exatamente o que é você viver de ração. Porque... Um dia a gente teve a brilhante ideia de testar se ia dar abóbora no arame. Plantei uma abóbora lá que alguém me mandou e falou: olha, essa semente é boa pra caramba. Saiu umas abóboras de pescoço desse tamanho aqui. Enorme. Ai, vi uma foto dela desses dias. Então, eu e os velhos do asilo da cidade. Lembra quando a moça falou, pelo amor
de Deus, a, outra vé- pessoa. a moça falou, pediu para a gente doar a abóbora para outra pessoa, porque o asilo não queria mais. E o velho do asilo, que a gente conhecia, porque de vez em quando a gente ia lá, naquela época, né? Mandou eu pegar aquela abóbora desse também e enfiar no rabo, porque eles já não aguentavam mais. Estava todo mundo cor de laranja. Pois é, eu comi por 1 ano e meio abóbora. Tipo, em quase todas as refeições. A ponto de enjoar dela. De enjoar de doce de abóbora com coco, de abóbora. Agora, que há pouco tempo atrás que eu falei para ela, faz um doce de abóbora com coco aí que eu vou comer de novo, de tanto doce de abóbora com coco daqueles duro de festa que a gente comeu, tá? Mas a gente teve que lidar com um monte de abóbora. Você entende que cada vez que você coloca 10 gramas de alguma coisa que você pegou na sua casa, dentro do seu prato para comer, você está gastando 10 gramas a menos de outra coisa que você podia estar gastando? Pois é, isso é sustentabilidade. Então, eu era obrigado a comer comida com salsinha, porque eu tinha salsinha para caramba, e estava na época da colheita. Eu tinha cebolinha para caramba, eu tinha pimenta para caramba, eu tinha batata que eu tinha que comer, mandioca que eu tinha que comer, ou melhor, que eu tenho que comer, porque a gente está nessa até hoje, que agora cresceu, né? Então, eu tinha que comer o que estava ali naquela hora. Se desse, em vez de 5 tomates, a colheita daquele pezinho, porque aquele pezinho da tomate é para a eternidade. Se em vez de 10 tomates, 5 tomates desse 10, eu tinha que colocar os 10 no prato, senão eu ia perder. Eu tinha minha cota para comer ali. E a gente também tinha a nossa cota de ovo para comer. Tinha que comer ovo praticamente todo dia. Por quê? Porque se eu não comer, ele vai estragar. Tudo bem que ovo você podia deixar, juntar tipo 5, 6, fazer um omeletão num dia, então passava melhor, assim. Os coelhos, a carne, as galinhas de abate, tudo isso dava para segurar, vai. Então hoje eu não vou fazer, eu vou fazer amanhã. Então você tem uma jogabilidade maior disso daí, mas você deve consumir aquilo que tem na sua casa. E se você tiver essa disciplina, você consegue baratear os preços da sua vida. Porque chega uma hora que você fala, tá, eu estou gastando menos para comer, então sobra uma graninha no final do mês. Não estou pagando conta de água, por exemplo, porque eu fiz um puta sistema de captação de água. É menos água do que eu gostaria, mas é mais água do que o suficiente para eu sobreviver e tocar minha vida. Então, eu vou aprender a usar pouca água na minha vida, porque aí meu sistema pequeno vai me manter. Eu não pagava mais conta de água. Não pagava. Então, eu pagava o mínimo do mínimo do mínimo, e quando eu queria alguma coisa, tipo uma lanterna, um equipamento, uma coisa qualquer, eu ia lá e dava entrada e pagava em parcelinha, que todo mundo me zoou aqui. Quando eu chegava para alguém e falava, você tem uma lanterna LED Lancer, por exemplo, o lampião daquele da LED Lancer? Eu tenho. Como que eu comprei o lampião da LED Lancer? Por que eu tenho, que sou um fodido, e você que está melhor que eu, não... Ai, cachorro. Não tem. Porque eu fui lá e fiz uma parcela. Mas parcela... Não era parcela sem juros, eu queria o lampião. Então eu comprei um, depois o outro, depois o outro, depois uma survivalist, depois não sei o quê. Só que eu não estou aqui ontem. Isso faz 11, 12 anos atrás que a gente começou a fazer. Em 11, 12 anos atrás, mesmo que você ganhe um salário mínimo e meio, como eu ganho, se você fizesse tudo o que eu fiz, comesse toda a abóbora que eu comi, pegasse tudo que eu fiz e tudo que eu plantei na minha casa. Calma, tem mais. Tem o tomate, né? Mas tem os alface, tem as coisas todas ali. Toda. E no meio do caminho, eu tive um puta problema de saúde, onde eu tive uma mega infecção e ninguém sabia que meu... qual é o nome daquilo? Que a vesícula estava zoada e foi infeccionando tudo em volta, até que pegou no pâncreas. E quando pegou no pâncreas, parabéns, você é diabético. Pois é. Foi assim que eu fiquei diabético. Não foi por, mas não sei o que, não. Foi uma infecção e eu fiquei 2 meses com a infecção. Quando eu tava para morrer, alguém me operou. Foi ou não foi? Via SUS. E tem vídeo no canal aí falando sobre isso, tá? Então tem vídeo no canal você serrando coisas. Não, isso foi depois da cirurgia. Antes da cirurgia que eu tava parecendo uma caveira assim, também foi diferente. Mas assim, eu quase fui, porque eu dependia único exclusivamente do SUS, porque de uma certa forma, quando você vive essa vida sem grana, por exemplo, que é diferente da vida autossuficiente, é uma vida sem grana mesmo, você vai usando todos os programas que tem. Você vai usar a biblioteca pública, você vai assistir coisas tipo filme, isso e aquilo,
no evento na cidade. Ah, tá afim de ir para um show, Raposa? Quantos shows a gente foi? Um monte. Um monte. Sabe onde? Nas quermesse, nas festas de peão, onde é de graça. Onde você para ali e assiste as coisas. A gente fazia tudo isso. É aí que a gente concentrou. Falou, nosso lazer vai em coisas que não gastem dinheiro. E, basicamente, a gente, como escoteiro, a gente acampava. Esse era o nosso barato de vida. Ia pescar. Ela teve uma fase que ela pescava. E assim foi. E o que a gente pescava, a gente trazia para casa. Tá vendo como funciona? É uma comidinha sem grana. Então, a gente começou a matar vários aspectos da nossa vida até a gente conseguir formar o básico da sobrevivência. E foi assim, ao longo de anos, que nós conseguimos ter o básico. Que, na minha opinião, era 4 EDC, né? O quarto está sendo feito agora, mas deveriam ser 4 EDC. Esse aqui eu já consegui fazer. Um para cada um da casa. 4 mochilas BOB das mais fodas possível. Das mais top possível. Eu não queria uma mochila BOB feita de corda de varal da loja de R$1,99. Eu queria uma mochila BOB com cordas paracorde, Battlecord 850. Uma para cada um da família. Pelo menos esse kit, eu falei, eu vou ter esse kit ao longo do tempo, mas eu vou fazer. Eu vou botar uma survivalist top da FASB em cada uma das mochilas. Eu vou ter exatamente o componente que eu preciso para montar uma mochila de segurança para minha família. Então, a pá do meu conjunto de sobrevivência é a pá da Cold Steel. Não é aquela pazinha dobrável que você compra no Shopee. Não, é uma pá da Cold Steel, que é a top do top do top. E tudo isso que eu fui fazendo, eu fui trazendo para vocês aqui. Nós fomos fazendo meio que juntos, montando esse kit de emergência, basicamente juntos. E para quem acha que eu parei de fazer aquilo, eu não parei. Eu não parei. Eu vou ter que colocar uma lenha ali agora. E logo que eu colocar essa lenha... Ô, Raposa, vem cá. Fala aqui do teu cupom, vai. Ninguém entendeu nada. Fala aqui que eu vou colocar a lenha ali, pegar uma água, e eu já venho falar o que eu fiz com a Raposa. Ai, meu Deus. Quando a gente terminou de pagar a prestação. Nem me fale. Pois é. Mas não hoje... processa. Não, mas hoje você não pode. Não você processa. Você se arrependeu? Não me arrependi. Então. Mas... foi de doer. Meu coração só fez assim, quando eu pego o carnê para pagar a parcela. Mas tudo bem, faz parte do processo. O que é? O que eu tinha que falar aqui? Do cupom. Boa. Tem cupom pro Guia Off-Grid Independência. E tem cupom pro Combo Independência também. Bora todo mundo ficar ali. O que você tá... Ele tá rindo da minha cara. Eu não processo, menina. Os links estão aqui em cima na descrição ou ali embaixo. Mentira, aqui em cima no chat ou lá embaixo na descrição, e vocês acham aí. Bota lá Independência, que tem desconto para todos os produtos, certo? Ele estava falando das mochilas, né? Ao longo do tempo, a gente percebeu que algumas coisas não são... Você vai ver aí no canal, nos vídeos mais antigos, que a gente tem muita coisa, de certa forma, que se tornou descartável, né? E aí, por isso que ao longo do tempo a gente foi investindo e a gente prioriza. Porque às vezes a gente fica naquela ânsia, tem que comprar, e compra qualquer coisa. Porque muitas vezes não dá. E aí aquilo lá quebra no primeiro uso. Depois você compra outro, quebra de novo. Quantas coisas não foi, né? Nossa, quanta tentativa não foi? Teve coisas aí que eu acho que vocês vão ver em vídeo, que quebrou na hora de gravar vídeo. Não quer ver? Teve. Tem coisa... Quer ver o que eles vão brigar comigo? O fogão que eu comprei essa semana. Eu tô esperando chegar. Eu tô querendo um fogão a lenha, de verdade. Não arrumo um patrocinador, não consigo comprar um fogão que eu quero. Eu comprei um fogão pouco maior que aquela churrasqueira que vai ficar ali naquele lugar. Essa churrasqueira... Eu nem sei se é maior, hein? Eu acho que é. É para 2 panelas, deve ser. Se for, é um tiquito. Ela já falou que é uma lata descartável que eu faria com uma lata de tinta. Mas eu fui atrás. Mas tudo bem, né? A gente vai... Às vezes a gente faz, a gente quebra a cara,
Mas é importante fazer. Eu coloquei coloquei um texto aí para vocês. Se espalhei essa semana. Que assim, a gente depende da organização. Tem muita gente que fala assim, né? Ah, eu não consigo me preparar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Porém, às vezes é preciso abrir mão de algumas coisas. A preparação em si não é fácil quando você tem que botar a mão na massa, quando você muitas vezes você está sozinho. A gente aqui, graças a Deus, a gente faz as coisas junto, a gente trouxe os meninos junto nessa toada para que as coisas sejam divertidas. A gente sempre, para a gente se preparar. Até porque eles sempre... não conhecem outro modelo de Exatamente. vida, né? Para eles é muito esquisito. Eles acham que... Outro dia eu estava perguntando umas coisas assim, aleatórias para eles, e eles acham que na casa de todo mundo funciona como funciona aqui, né? Não, não é bem assim. A gente é fora da caixinha. Mas é um dia de cada vez, gente. Tem que fazer, tem que se organizar. É importante. A gente só dá valor quando a gente passa por alguma situação complicada e que a gente usa as preparações e você fala assim, ai, caramba, tá vendo como isso me salvou? Então, não desanime. E aí, vou embora. Eu sei o que está acontecendo agora. Eu sei o que vai acontecer. Mais para frente, quem assistir essa live vai pensar assim, tá, eu entendi o que você fez. Mas esse não é um modelo sustentável de vida. Concordo com você. Mereço um like? Põe aí. Não é. Eu fiz administração também, eu sei como funciona. Então, a gente começou a usar o dinheiro que sobrava para preparação e a gente começou a pagar o que todo mundo tem que pagar. Então, é fato que a autossuficiência é dependente do sistema. E eu sou a prova viva disso. Porque eu precisei pagar IPTU, senão tomam tua casa. Tomam sua propriedade privada. Você tem que pagar. Então, de uma forma ou de outra, você tem que ter um trisco de dinheiro, uma fonte de dinheiro qualquer, para manter dentro do status atual que a gente vive, com o sistema ali operando, com alguém te dando garantias que a sua propriedade vai ser sua, com o governo, com impostos mínimos, mas ainda assim lá, você tem que ter o mínimo para pagar, senão você está na roça, de verdade. E é por isso que fugir para o mato, para o meio do nada e começar ali como um poceiro, é algo que não vai funcionar, porque essa terra pertence a alguém, alguém vai te tirar de lá. E se o drone do governo do Ibama passar e te pegar fazendo merda no meio do mato, você vai se foder. Nem se o mato for seu. Hoje nós temos regras para propriedade, para herança, para viver com outras pessoas, para tudo isso. Então você não vai fugir disso na sociedade atual e possivelmente, eu digo isso com propriedade, nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo. Nem no Iraque. Nem no Afeganistão você pode chegar lá, pegar uma montanha, falar que ela é sua e começar a construir. Não vai rolar. Você sempre vai ter ali alguém que está controlando o sistema que vai ter pelo menos alguma dependência para você fazer isso. Então, você já sabe disso, sabe? Nós também sabemos. Então, a gente conseguiu pagar nossos impostos, a gente conseguiu pagar a prestação da casa com um puta sacrifício. Um puta sacrifício. O sacrifício de alguém que ganhava um salário mínimo e meio por mês, mas que conseguiu criar alguns sistemas para gastar muito menos na vida, em coisas que ele podia fazer. Então, tudo que a gente pôde fazer com as mãos, a gente fez. Raposa, Oi. Você fez pizza ontem? Sim, senhora. Quantas? 4. 4 pizzas ontem nós fizemos. Eu acho que você não gastou R$30 para fazer aquelas pizzas. Uma lata de atum, um gomo de linguiça, a cebola a gente pegou aqui, os tomates foram batidos da horta. Da horta, basicamente. Os malditos tomatinhos que viram pra caramba, eles também viram molho de tomate, tá? Só pra vocês saberem. Pica eles ali, bate no liquidificador, você tem molho de tomate. Fora isso, qual foi o refrigerante que nós tomamos ontem? Que eu ia mostrar para vocês hoje, mas não deu, porque a gente não conseguiu montar aqui. Aquele que você bateu no liquidificador, qual foi? Pode falar. De maracujá? Não foi o de maracujá que você fez ontem. Foi. Foi o seu.
Mas o que você me deu que eu não pude tomar foi a garapa. Ah! A Raposa fez 2 jarras de caldo de cana que os meninos tomaram, eu não, porque eu sou diabético, mas sabe como? Ela pegou a cana que nós plantamos no quintal e bateu no liquidificador. Sem moedor, sem aquele cara da garapa que fica moendo a máquina. Nós vamos ter que achar um cara daquele, porque deu uma colheita de cana gigante. Mas ela catou a cana, cortou em dos pedacinhos, ela jogou dentro do liquidificador e bateu. Depois ela peneirou e ela fez garapa. E os meninos se acabaram de tomar garapa com limão. Ah, limão daqui também. Exatamente. Então, assim, nós conseguimos o mesmo desempenho, vai, de comprar 4 pizzas pelo preço de meia da outra pizza. Que é, por acaso, o preço dos nossos livros aqui ainda, que não aumentou, né? Então, tipo, continua a mesma coisa. É isso, por um trocado, a gente fez as pizzas que a gente queria. E foi assim, fazendo as coisas com a mão, que a gente conseguiu mudar um pouco a nossa situação. Ponto final. Tudo convergiu para que isso acontecesse. Tudo. Lá no passado, sem querer, eu procurei uma profissão que me desse um tempo. Sim, eu tive tempo. Como cozinheiro e como garçom, eu tinha 2 demandas ruins. Eu tinha que trabalhar praticamente todo dia. E todo quem é mais antigo aqui no canal sabe que tinha dia que eu tinha evento que eu não ia fazer live. Todo mundo sabia que quando eu tinha um trabalho para fazer, eu não estava aqui, eu fazia live no outro dia, nunca teve uma regularidade. Tá? A nossa vida não é sustentável a um determinado ponto, e se você parar para pensar, ela é mais estranha ainda quando você começa a pensar no guia do sobrevivente. Aí que você fala, não, essa merda não é sustentável, não dá para manter. Pois é, mas o guia ele tem uma mágica em cima dele, porque toda vez que a gente está fudido, vem alguém e ajuda a gente. Toda vez que a gente quebra, vem alguém e ajuda a gente. Não dá para manter, como você vê, essas estruturas profissionais de gente ganhando dinheiro com sobrevivencialismo, com preparação, com isso, com aquilo. A gente não consegue manter isso aqui porque a gente não tem um lastro atrás que segure essa onda, porque a gente viveu fudido. E foi assim quando a gente terminou de pagar a nossa casa. Raposo terminou de pagar a casa. Ufa. Cara, e sem brincadeira, quando a gente terminou de pagar a casa, no dia que a gente terminou de pagar a casa, a gente falou: caraca, vai sobrar um trocão no final do mês para gente. A gente vai ganhar uma grana, a gente vai respirar, a gente vai comprar pizza, a gente vai encher o cu de Coca-Cola, dá até para comprar uma picanha se marcar. Foi ou não foi? Foi. Aí o que eu decidi? Vou começar um projeto onde eu vou pegar exatamente, eu vou ver se eu acho um terreno grande, gigante, maior que é gigante para quem tem uma casinha desse tamanho, que é daqui que a gente vem, de uma casinha assim, de 360 metros quadrados. Nossa casa tinha quanto? 70 metros? Nem 70 Não, metros quadrados. Casa tem 70 metros de área construída. A área construída dela é 70 metros. A área, aquela área de pau coberto. Aquilo lá é gambiarra. A casa mesmo são 70 metros. Gambiarra total aquilo lá, né? A casa tem 70 metros quadrados, quartinhos e coisinhas assim, que é até que legal, eu continuo imaginando que valeria a pena se você tiver outros lugares para trabalhar. O resto, nós tornamos tudo em área produtiva. Esse foi o nosso primeiro projeto de sustentabilidade. Ele ganhou mais viés, é claro, com o canal, tá? Mas continua não sendo sustentável, cara. Não dá para você manter produção de canal, câmera, vídeo e tudo mais com isso. Não se mantém. O guia se manteve sempre com vocês, com as ajudas, com as doações, com as pessoas que assinaram o canal, porque se você não acredita em mim, vai e faz o seu. Vê se você consegue fazer. Hoje eu vi um cara falando, um cara me mandou um material, olha isso, que um setup básico para a gente montar, para o Guia do Sobrevivente ser igual a outros canais, ou pelo menos parecido com outros canais, custa R$45 mil. E eu mandei escrever isso para ele na resposta. Você não foi ofensa, foi só para você me entender. R$87,34 na minha conta, tá? E se você está achando que eu ganhei esse dinheiro que o pessoal me doou aqui agora, mentira, porque o YouTube vai repassar isso daqui pro guia, pro canal, daqui um mês e meio. Não venha hoje, amanhã não está na minha conta. Na minha conta cai se eu ganhar um Pix hoje. Se eu não ganhar um Pix, não vai para minha conta. Então não vai ajudar em nada, vai ajudar no outro mês. Esse mês aqui é o que a gente recebeu lá no mês passado, de superchat, de ajuda que vocês deram, de assinatura do canal.
entendeu? Então, não é um negócio sustentável. Que tá indo tudo para o projeto que a gente produz aqui e depois leva para vocês em conteúdo. Então, o guia está aqui, certo? A nossa vida, hoje a gente está falando da nossa vida especificamente para vocês. Então, a gente decidiu que valeria a pena a gente fazer uma doideira, largar tudo isso aqui, né? Largar aquela perspectiva de, poxa, melhoramos, né? Saímos de média super baixa para média, média baixa. Vamos colocar assim, um salário e meio. Só que teve um problema. No final há 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos atrás, a gente foi um pouco antes da pandemia, tá? Nós vimos o nosso chefe gastar tudo que ele tinha para fazer um evento para o PT. O Negão não trabalhava lá, né? Ele tem os negócios dele, mas ele era um distribuidor de bebidas do buffet. E eu trabalhava no buffet, como funcionário, contratado, tá? Então, a gente viu o cara fazer um puto evento para o partido, e lá no evento do partido ele tomou um balão. Eles não ganharam a eleição, e ele perdeu tudo que ele deu para o PT. Falou assim, olha, você faz um evento aí para a gente levar os deputados, levar as pessoas importantes do partido lá, e depois a gente paga. Assim que a gente ganhar a eleição, a gente paga. Pois é, os caras perderam a eleição, ninguém pagou ele, ele quebrou. Quer dizer, ele não quebrou, ele ia ter que vender patrimônio dele para botar no negócio, e ele falou, quer saber, eu vou parar, eu não preciso dessa merda. Já, para mim, deu, eu não quero mais. E fechou. E a gente ficou desempregado. Quando a gente ficou desempregado, a gente decidiu que abriu um negócio de marmita. Eu comecei a fazer comida, tá? Vocês vão lembrar aí que eu fazia comida e vendia na minha casa. Aí eu falei, quer saber? Eu vou falar com ele, a gente pega a cozinha lá do boteco. Nessa, chegou a pandemia, o boteco ficou parado. Falei, é exatamente o que a gente queria, vamos fazer um negócio lá. Então, eu passei daquele dia, do 1º de dezembro do ano da pandemia, de 2019 para 2020, é isso, né? Foi. Exatamente naquele 1º dia de ano, nós começamos um negócio onde eu passei a ganhar 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Naquele dia. Exatamente naquele dia. E exatamente alguns meses antes de eu falar para a Raposa que a gente ia investir numa área maior, porque a gente é bom para caralho nesse negócio de sustentabilidade, nós temos disciplina e um dia a gente vai conseguir melhorar o nosso plano. E nessa época já tinha a Cidadela de Ferro na cabeça. Assim, a gente vai criar um plano de autossuficiência integrada com a sociedade, onde nós vamos conseguir, com a nossa disciplina, tocar esse negócio para frente. E se as coisas melhorarem isso aqui, a gente vai se dar bem. Só que a gente não sabia se ia melhorar ainda naquela época. E foi então que em dezembro a gente começou esse negócio. Meu sócio conseguiu todos os contratos, porque ele é bem relacionado para caramba, de empresa e tal, para a gente fornecer as refeições para a empresa. E, cara, na hora que a gente fez isso, estava emperradaço, porque tem restaurante, tem outras formas mais tradicionais em locais da cidade, e lá onde a gente tem a nossa sede, é mais emperrado ainda, tá? Veio a pandemia, os restaurantes começaram a quebrar e fechar as portas, e a gente foi agressivo pra caramba, e foi pegando mais contrato. Então, hoje, eu sou o gerente geral daquela coisa, e a Raposa é a contadora. Você é contadora, Raposa? Não, né? Ela faz a contabilidade. O papel da Raposa é fazer a contabilidade e mandar embora, mandar para pegar nota, essas coisas. Ela meio que faz um trabalho pré-contabilidade antes de ir para o contador. Ela organiza toda a parte administrativa e eu organizo o cardápio. Eu falo com os caras, quando os caras tentam me roubar por causa do preço de não sei o quê, que foi o caso do cara da linguiça. Eu tenho minhas tretas todas lá. Eu faço essa gerência por fora e tem uma outra pessoa lá dentro que faz a comida, que cuida dos funcionários e tal. Essa é a minha parte também, porque, na verdade, eu me formei nisso, né? Mas é uma cozinha dentro de um boteco. É uma cozinha que faz comida, mete em umas bandejas e manda para as empresas. É isso. Deu certo, a pandemia, os restaurantes fecharam, a gente se manteve bem, se manteve, não teve mais contrato, menos contrato, não aumentou, não tem reajuste, está todo mundo fodido há 2 anos ganhando exatamente 3 salários mínimos. Com 3 salários mínimos, você vai rir, né?
Você vai rir. Mas nós passamos 8, 9 anos com um salário e meio. 9 anos com um salário e meio. Então, de repente, a nossa vida dobrou. Dobrou. E você acha que porque eu consegui essa façanha, eu mudei alguma coisa no meu modo de enxergar o mundo, a vida, ou do jeito que minha casa funciona? Não. Não. Muito pelo contrário. Eu me meti de cabeça dentro de um projeto que ia consumir, com certeza, muito mais do que esse salário e meio que a gente teve de aumento. Muito mais. Então, hoje, eu tenho um plano onde eu ganho meu dinheiro fora do sistema do governo ou de dependência de alguém. Eu não dependo de ninguém. Eu dependo dos contratos que a gente tem fechado, são contratos de 2, 3 anos, que vão ficar lá. Então, por 2, 3 anos, eu estou sossegado. Eu não tenho plano de criar um super sistema onde eu tenha que fechar o boteco para abrir uma nova empresa e criar uma super indústria e viver ferrado, preso no governo e aumentar meus trabalhos. Eu prefiro continuar com o tempo que eu tinha quando eu era garçom. Porque nós, garçons, tínhamos tempo. Porque você trabalha, você chega no negócio 11 horas, serve, 11, 2 horas da tarde, 3 horas, dependendo do lugar que você está trabalhando, você não tem mais trabalho. Você acha que você fica fazendo o quê lá? Nada? Coçando o saco? Não. Você vai para casa. Chega em casa, principalmente se você mora perto, você fica ali 2, 3 horas até das 6, 7 horas da noite, onde você volta e vai servir mesa até madrugada, seja lá a hora que for. Então, você tem 2 tipos de trabalho diferentes. Tem muito garçom e pessoal de serviços que tem carteira assinada, trabalha bonitinho, mas a gente não. Na maioria dos lugares, você vai, trabalha, volta no pico, depois você volta de novo e vai fazer, ou pega outro evento e assim vai. Então, eu tinha tempo para cavar a terra. Você entendeu? Eu estudei um pouco no passado algumas coisas, foi uma convergência de coisas que me permitiram fazer isso, certo? Então, desde então, eu já sabia que eu tinha que ter um trabalho que me liberasse 2 horas por dia. Eu já mudei para o interior, então as coisas ficaram muito mais rápidas na minha vida. Eu não precisava mais ficar uma porra de hora inteira no trânsito da Marginal entre a Vila dos Remédios e o Extra da Ianguera, que dava 7 quilômetros ali. É isso? Se for isso. Era 1h30 para você ir até o Extra da Ianguera, comprar uma coisinha e sair de lá e voltar para casa. Eram 2 horas para ir do Hospital das Clínicas até o CEAGESP. Era isso que era a minha vida em São Paulo. Quando não 4. Quando não 4. Então, daí você vai vendo que quando eu mudei para cá, eu chegava lá, meu Deus, hoje tem que fazer compra. E eu ainda tinha essa, né? Eu saía, pegava as coisas no mercado, voltava para casa, era 5 horas da tarde ainda. 5h15 eu estava em casa. Então, minha vida mudou, eu comecei a ganhar tempo. Eu comecei a fazer aquilo que eu falo para vocês já muito lá atrás. Então, eu tive uma série de dispositivos que muitos de vocês que estão presos dentro das cidades ainda têm que passar para poder chegar a ter essa disponibilidade de tempo, de trabalho, de regra, de disciplina doméstica para chegar onde eu queria. Então, assim, a minha casa não é a casa dos sonhos que você imaginou para sua vida. Ela não é chique. Ela está no cimento, ela está sem reboque, ela está com coisas muito simples, ela não tem aquele acabamento bonito e provavelmente esta merda nunca vai bombar no Instagram. Não é bonitão, não é de vidro, não não ostenta, não é simples, mas é extremamente funcional. É muito pouco provável que você chegue no meu projeto de sobrevivência da minha casa, nessa sede aqui, e ache alguma coisa que não funcione. Você fala assim, eu quero ver se funciona tal coisa. Você vai funcionar. Vai ser bonito? Não vai. Batata, eu queria ir para tua casa. Aí tem algumas pessoas que falam comigo, que dá uma olhada aí no meu perfil, olha o que eu estou fazendo. Você olha, você fala, puta, cara, o nego mora numa puta de uma mansão, tem tudo lá, ele vai vir mesmo aqui para dormir pendurado que nem um salame numa rede, e ele não vai se incomodar, porque sim, a gente já recebeu aqui pessoas que botaram o pé aqui dentro, na hora que abriu a porta da cozinha, fez assim, ó. Tipo, o que eu estou fazendo aqui? E
Desculpa, essa é a minha vida. Para que ela funcione, é assim que ela vai ser. Aí agora, a parte cômica disso tudo... É porque eu acho que as pessoas acham que vão chegar aqui e vão achar essas mansões de youtuber. Não. A parte cômica disso tudo, a parte cômica, é que o nosso projeto da Cidadela de Ferro, ele não para aqui. Ele não acabou aqui. Ele está em andamento. Eu tenho aqui coisas que eu tenho que fazer, tá? Uma delas é local. É a escolha do local onde a gente está, tá? Tem uma escolha em cima disso daqui, que essa daí eu fiz já há um tempo atrás e eu achei muito interessante e eu continuo mantendo o meu ponto de vista. A nossa região, as regiões altas do estado de São Paulo, são as regiões que menos sofrem paulada do tempo, atualmente. E que provavelmente sofrerão menos efeitos climáticos no futuro, breve, até 2030, 2035. Certo? Não sou eu que estou falando isso, são vários especialistas de tempo, de clima e tudo mais. Algumas regiões vão sofrer pancadas climáticas gigantescas. Agora, você ri e fala, por que um cara que tem um bunker embaixo da terra está preocupado com essa merda? Porque o nosso sistema sobrevivencialista depende única e exclusivamente de sustentabilidade. Você até consegue fazer uma horta como aquela dentro do apartamento, mas nós dependemos de abaixar uma das contas da casa, da vida, através de cultivo, que vai ficar muito mais insano à medida que nós temos um lugar maior. Então, só a horta de cima do forte é maior e mais produtiva do que todas as hortas que eu tinha na minha casa, das hortas domésticas, essa que eu fiz o guia de sobrevivente até hoje, só com aquele trecho que nós fizemos ali. Só por ter um minhocário maior, por ter recursos maiores, a gente já lavou a água só naquele pedacinho ali, sem usar os 530 metros quadrados que a gente tem lá embaixo, que está fazendo a mandala, o lago e tudo mais. O lago é 3 vezes maior do que o lago da minha casinha lá. A área produtiva é 2 terrenos que eu tinha lá em cima. Então, se eu pegava 1,5 tonelada lá em cima, você imagina quanto eu estou pegando aqui embaixo. Certo? Então, sim, até 8 pessoas vivem aqui dentro comendo de graça. O que você vai fazer com as outras 4 pessoas que não estão aí, que são só você e a raposa? Bom, você provavelmente que está aqui já viu a gente repassando semente crioula. Então, a gente vai pegar uma quantidade. Parece que é muito, mas não é. Você que comprou semente. Tem alguém que comprou semente nossa aqui? Tem. Vê se tem alguém aí. Alguém se manifesta aí que pegou lá na lojinha do guia. Tem que já me pediram aqui, já falaram. Quem que é? Vamos ver se tem alguém aqui para eu ver. Sim, a Tazage. Você comprou, Tazage? Semente nossa? Quem pegou aí? Trigo, milho? Pode falar qualquer uma delas aí. Eu não vou fazer listinha aqui para vocês, não. Já compramos. Salomão, você já comprou. Foi ou não foi para você uma colher de semente? Bruno, coloca aí. Você comprou, né, Rafael? Foi ou não foi uma colher de semente? Na verdade, é uma colher mesmo. Tem ou não? Alguém recebeu mais que isso, Salomão? Foi uma colher, né? Uma colher em média. Não foi mais que isso. É um trocado, centavos que vale isso aí. Você paga basicamente o correio. Mas nós pegamos o saquinho, bonitinho, tá? Que custa dinheiro, só para você saber. Pegamos uma colher, pegamos as sementes crioulas, assim, enfiamos lá dentro, lacramos e mandamos para você. Porque um feijão faz 40 grãos de feijão. Se você quiser comprar semente crioula, você vai nesses Mercado Livre da vida e gastar fortuna lá. Aqui no guia você vai pegar praticamente de graça, certo? Com o custo de envio só e do trabalho e deixação de saco que a gente tem para te mandar. Ninguém aqui repassou o custo da colheita para você. É para você ter mesmo. Faz parte da nossa ideia que você tenha sementes crioulas e que todos os brasileiros consigam receber. É a nossa vocação. Eu falei que essa porra não é sustentável, mas enfim. Todo mundo recebeu uma colher. Cara, 500 metros quadrados estão colheres pra cacete de semente. Então a gente mandou semente pra caramba. Uma colher para cada um. Ninguém aqui
vai vir e vai falar que recebeu uma carga de semente, que ninguém recebeu. Quem comprou semente recebeu uma colher de semente. Até porque eu não tenho saco para ficar fazendo isso de outra forma. Que agora já é até o Bill que faz com a raposa, mandando cartinha para vocês. Eu não. Eu pego uma colher, coloco lá dentro, fecho e mando. É isso. Quantas gramas tem batata? Não sei, nunca pesei. É uma colher com semente que você recebe. A de cenoura dá cenoura para cacete para uma vida. A de milho vai dar um pouco menos, a de feijão um pouco menos, mas aí é de cada um fazer, certo? Mas tudo isso que vocês viram já foi o excedente do que a gente usa aqui, do milho que a gente faz pão, bolo de milho. Qual é o nome daquele negócio duro que você fez lá, aquele pãozinho duro lá? O pão. Pão de milho, não é? A broa. A broa. A broa. A broa fica baixinha, mas é um tesão aquela broa. Eu adoro abrir aquela broa com manteiga e comer aquele negócio. Para mim, acabou. Ah, mas batata, quanto custou? Nada. Ele pegou no quintal. Quanto custou a abóbora que está ali? Nada. Peguei no quintal. E o milho? Nada. Peguei no quintal. Fiz um investimento lá atrás, com a ajuda de vocês, que ajudou a gente a comprar as primeiras sementes. Só o trigo foi R$800. R$800 para o cara me dar um saquinho de trigo assim, tá? Que ele disse que tinha 800 gramas. Estou mentindo? Disse que tinha 800 gramas de trigo, custou R$800, quase R$1 por grama, para ter um trigo que veio do cara que tem o mesmo trigo crioulo há 40 e tantas gerações. Depois vocês olham no vídeo lá. É esse aí, então, manda para cá. O trigo veio, nós produzimos, replicamos, mantemos sempre um canteiro de trigo funcionando para ter sempre semente para nós e para vocês. Tem 3 colheitas de trigo lá dentro ainda para moer, porque eu não parei, porque agora eu estou construindo cisterna. E ela fala, eu quero comer pão de trigo orgânico. Eu vou lá e quebro todas as sementes e faço todo aquele processo que você viu, jogo naquele moedor que está ali em cima, que já está nessa mesa poderosa aqui, e já aprendemos como fazer, dessa vez muito mais rápido, tá? Porque ela às vezes quebra as sementes no liquidificador, né? Processador, liquidificador. Quebra no liquidificador, moe tudo aquilo lá, a gente já joga ali dentro, só afina ela naquele moedor manual. Nunca investimos em nada além disso daí. Temos pão. Tipo, ela faz pão de sábado ou de domingo, fica as massas ali de fermento que nós criamos e nós comemos nosso pão. Quanto você gastou, Batata? Nada. Nada. Não gastei nada. Ah, eu fiz pizza com farinha comprada, beleza, mas eu não fiz pão do dia a dia com essas coisas. Dá pão para 4, 5 dias. Uma amassada dessa daí. Uma amassada dá pão para 4, 5 dias. Porque ela fica na geladeira, né? Aquela bandeja lá de pão. Fica na geladeira. Você faz o pãozinho, bota no forno, e enquanto ela está trocando os meninos para ir para a escola, os pãozinhos estão tudo prontos. Você acorda de manhã aqui com cheiro de pão, empesteando a vizinhança inteira. É o nosso pãozinho que a gente faz aqui. Só que tem que assar toda manhã. Você tem disciplina para isso? Você tem tempo para isso? Ou você tem uma vida que você tem que acordar, vestir a calça e sair correndo? Se você tiver essa vida, fica mais difícil para você. Então, foi uma convergência de coisas. Então, nós começamos o forte. Pá, mas você tem condições de fazer? Não. Não, a gente queria o terreno. Queria o terreno. E por 6, 7 meses, nós passamos plantando em todo lugar. Aleatório. Ah, eu olhei ali, eu vou plantar ali. Via, plá, enchia de milho ali. Ah, eu vou fazer não sei o que lá. E plá, enchia de milho lá. Ah, ali onde tem a casinha, nossa, o que teve de abóbora que deu ali naquele lugar. Eu colhi umas berinjelas essa semana, né? Ali no canto, berinjela. Ali não sei o que, cenoura, tomate. A gente saiu jogando semente, assim, plantando aleatoriamente, que nem uns porra louca. De felicidade mesmo a gente plantou. Porque ele passou tanto tempo restrito, tipo, cavando um buraquinho para poder colocar um tomate logo do ladinho dele ali, para não perder espaço, a gente colocava uma mão e do outro lugar a gente colocava. A gente saiu colocando comida aqui em todo lugar, e plantando, e fazendo canteiro, botava 2 tábuas lá e fazia um canteiro. Não era igual lá em casa, que é tudo cimento, não, nada. Até saiu plantando. Aí, quando a gente ia fazer algum projeto aqui, a gente falava, ih, cacete, está cheio de milho. Não vamos fazer agora, não, vamos fazer depois. O único lugar que não teve zoeira foi esse aqui. Teve, né? O da oficina.
Teve o da oficina. milho ali. Na oficina, quando a gente ia começar a fazer oficina, a gente teve que esperar para tirar as leiras de milho. Foi assim, para você ter ideia. Só que você não vai tirar porra de milho nenhum se você não plantar ele. Nada. E foi então que a gente pegou o começo da pandemia novamente, que estava com 7 meses de forte, tá? Quando a pandemia começou a pegar, um olhou para a cara do outro e falou: ó, não vai ter jeito, as pessoas vão ter que ficar meio que presas em casa, então, cara, as caçambas do mundo são nossas. A caçamba é nossa. Ah, mas tem restrição para sair. Pois é, o cara na pandemia, na parte mais tensa da pandemia, ele saía, ia até o mercado, comprava alguma coisa e voltava. E todo mundo vivendo de delivery e coisas do tipo. A gente falou assim, não, o mundo é nosso, porque o cara vai ficar em casa, ele vai começar a jogar um monte de coisas fora, a gente vai pegar tudo. A gente vai chegar no ferro velho e vai estar lotadaço de tudo que a gente precisa. A gente vai conseguir, com um trocado, comprar tudo que a gente achar por aí. Se a gente não tiver vergonha, e a gente não tem, que é tudo sem vergonha aqui, a gente vai conseguir comprar isso tudo, as ferragens, a parte mais cara, e vai gastar bem pouco para fazer a base do que a gente precisa aqui. O que a gente vai fazer do abrigo, que vai gastar uma grana preta, vai ser exatamente o concreto. Tá? E teve uma outra, para a Tramec colocar o bunker, a Tramec queria colocar o bunker e queria, tipo, colocar o bunker e enterrar ele, o Miguel queria enterrar ele, assim, fazer uma caixa de madeira em volta e encher ele de concreto. Eu falei, não, porque aí ninguém vai ver o bunker, vai ser uma porta. Concorda? Vai ver aquela parede ali? Ela é uma parede. Se eu te falar que ela é blindada, você acredita? Talvez você acredite porque tem vídeo no canal, mas ela é blindada. Senão, ela é uma parede de pedra. Então, ele ia fazer isso, ele ia fazer uma caixa de concreto que você ia olhar e falar, tá bom, é uma caixa de concreto. E você não ia entender que aquilo é um abrigo. A ideia do forte era justamente deixar aberto para isso. Falei, Miguel, ergue as paredes aí, então. Em vez de ele erguer e encher de concreto, ele ergueu as paredes, tá? Então, foi isso. A gente gastou os ferros, a maioria dos custos a gente pegou no ferro velho. Teve custo, mas muito mais baixo. Teve gasto. Então, esforço. Esforço. Ah, mas você tem canal do YouTube, mas e daí? Você pode ir buscar também. Não tem nada a ver o fato de ter o canal do YouTube. Tem a ver com o seu esforço, o esforço da sua família. Ah, Batata! Mas meu marido, ele não acredita nisso. Eu tô sozinha. Para de dar para ele, cara. Para de dar para ele. Funciona na hora. Na hora. Fala assim, ou você vira sobrevivencialista, eu não dou mais para você. Ele, na hora, ele vai lá. Ou faz o contrário, dá mais para ele, que aí você vira sobrevivencialista. Faz um boquete bom lá, que o cara, no outro dia, tá com a camisa do guia do sobrevivente lá. Vamos armazenar. Cara, eu não entendi. Eu não entendo como a relação do que acontece na casa deles é importante. Não, você tem que lutar pelo que você quer. Sozinho não vai dar. Você não consegue fazer isso com um governo, por exemplo, te emperrando. Agora, imagina você conseguir fazer isso com alguém na tua casa emperrando a tua vida para você se preparar ou não se preparar. É aquele negócio, você quer, você tem um plano, é isso que você vai fazer? Então vai. Teu marido não quer, não sei o que lá, mas você chega lá para ele e fala, eu quero um sítio agora. Um sítio é caro, mas eu quero uma casinha no interior. Ah, mas como? Então, ou você me dá uma casa no interior, ou você me leva para o interior a cada 15 dias, porque eu não quero mais ficar na cidade. E uma hora vocês vão começar a pensar como você vai fazer isso. Foi o que eu fiz lá naquela época. Nós aqui, quando fazemos um canal desse, estamos tentando te ajudar, te dando ideias de como nós fizemos, e outras pessoas. Mas se você não fizer, não sair, não mexer, você não vai conseguir. Você vai ficar aí miando e arrumando desculpa. Demanda trabalho. O protocolo, ele prevê, por exemplo, para o futuro, aqui eu já vou falar isso aqui para você, é o plano do futuro. E agora você, que não me fez um Pix, você que não fez nenhuma doação para o canal, que nunca me ajudou em porra nenhuma de dinheiro, vai rir para caralho. Porque eu tenho R$ 87,34. Eu tô revoltado com esse número. Acho um número tão bonito. Dá para jogar no bicho ainda? 87 e quanto?
Da 87,34. Olha que mulher bonita. Não, Mas eu tô tão revoltado. 47. Eu vou te dar 10 centavos para Não, você sabe por que eu tô revoltado? 87,43. Sabe por que eu tô revoltado? Isso está somando o banco e as moedas que eu tenho aqui. Porque ontem foi terça, não foi? Foi. Terça, 6. Eu peguei o dinheiro ontem na hora do almoço. Na hora do almoço. Tipo... Filho! Tu ainda... Eu botei o pé dentro desse lugar às 13 horas e hoje, às 14 e pouco, eu já não tenho mais dinheiro. Eu estou contando moeda no final do mês. É por isso que eu fico revoltado às vezes. Falta você dizer que sou eu, a culpa é minha. Não, a culpa não é tua. Eu estou dizendo que a culpa é do mundo. De tudo. Tipo, nós não fizemos merda nenhuma esse mês. Peixinho, porque o leite abaixou. Abaixou o leite. Você vai economizar no leite? A mussarela abaixou. Aquela caixa de leite ali. Então, foi você ontem queimando todos os nossos... Sai de perto de mim. Claro, eu aproveito as ofertas. Eu tenho certeza que se eu te chacoalhar de ponta cabeça, assim, eu acho umas moedas com você perdida em algum lugar. Não, porque moeda você falou que eu tenho. Cofrinho. Mas, enfim, você vai ter que dar um jeito de fazer a coisa funcionar. Aí nós inventamos de ter esse terreno pagando exatamente a mesma parcela que nós pagávamos na nossa casa. Ou seja, a nossa vida continuou a mesma merda. A mesma prestação que eu tinha da Caixa Econômica, eu tenho hoje aqui do Forte, o mesmo carnê. A diferença é que aquele lá era para 20 anos. Esse daqui é um pouco menos de tempo. É anos para caramba, mas é menos tempo. E eu comecei a perceber que a autossuficiência, ela vai virando uma progressão geométrica. Aquela que você vai tendo retornos cada vez maiores. Ou seja, em 10 anos, na outra casa, na vida de sobrevivencialista, na vida pública, a gente conseguiu uma quantidade X de comida, uma quantidade de recursos, um quarto reforçado bem legal, mas que não era um bunker. E com o passar do tempo, com o reinvestimento da sustentabilidade, vamos colocar assim, porque tem um lado, você não consegue sair totalmente do sistema, mas, por outro lado, você também consegue usar o sistema a seu favor, certo? A gente conseguiu já, por exemplo, um terreno maior. Hoje eu tenho uma casa onde eu moro que não é sustentável. Eu sei, minha vida não é sustentável. Eu falo muitas coisas para você, mas eu sou um merda. Eu faço coisas erradas. Por que eu estou mantendo 2 casas? Por quê? Todo mundo sabe que manter 2 casas é uma merda, não é? Pois é, técnica 2 casas é modo de falar 2 imóveis. Eu devia, para tudo que eu estou fazendo, pegar uma pá de tijolo e construir uma casinha aqui em cima para mim. Um quarto e sala para eu e para a Raposa, assim. Sabe, para os meninos? Igual a que a gente tem lá. Devia construir uma aqui em cima, pegar aquilo lá, dar outro destino para aquilo e viver quietinho aqui em cima, tendo um gasto só por mês. É isso que eu devia fazer. É isso que eu devia fazer. Mas não, tem o gasto lá, o gasto aqui, tem manutenção lá, manutenção... Eu ainda estou nessa, eu ainda estou me organizando, mas tecnicamente uma coisa só já resolveu o problema. Porque o que eu quero fazer é, assim que eu terminar de pagar o Forte, o terreno, que eu falar assim, pô, esse lugar é meu de verdade, um papel passado, bonitinho, herança dos meus filhos, tudo legalzinho, por que você achou que eu não vou partir para um próximo? Por quê? Se eu tive vantagens até hoje vivendo de sustentabilidade numa escala bem pequena naquela casinha, eu vou ter vantagens e vou viver muito melhor de sustentabilidade aqui. Lá, eu escolhia qual era a minha tortura. Eu escolhia comer ou tomate, ou abóbora, ou batata doce, ou batata não sei o quê. Aqui, eu posso ter torturas variadas. Eu posso comer, ao mesmo tempo, berinjela, abóbora, milho, isso e aquilo, que eu tenho mais espaço. Porque você não enjoa, você come um então, isso com a mesma produção, plantando 2, 3 pezinhos de alguma coisa, mandando, por exemplo, feijão para os colegas, para os amigos, o pessoal do canal. Eu consigo fazer isso. Eu estou tendo muito mais opção. E eu sei que agora, para mim, olhar para esses R$87 e falar, caralho, eu estou fodido. Eu sei que amanhã, quando eu terminar esse projeto aqui, quando a mandala estiver funcionando, quando tudo começar a engrenar legal aqui, 2 anos a gente está nessa, hein? 2 anos ganhando nada. Se eu tivesse grana, já estava tudo funcionando, mas eu não estou. Quando a captação de água engrenar e tudo começar a funcionar, eu sei que lá na frente, que nem é tão distante quanto o primeiro que a gente fez, lá na frente,
eu vou ter recursos melhores daqui a um período de tempo e eu vou ter que tomar uma decisão de novo. Raposa. Ó, a Carol te mandou um vídeo. Carol, muito obrigado. Valeu. Obrigadão. E amanhã, quando isso tudo acabar, por mais que hoje eu não tenha grana, eu tenho produzindo todo o básico da sobrevivência. Foi o sacrifício do caramba para fazer um bunker. Foi do cacete fazer um bunker. Foi dolorido, foi sem grana, foi pesado, foi mais do que a gente já estava acostumado. A gente ficou na merda até o pescoço. A gente praticamente quebrou. Mas fizemos. O grosso, pelo menos, está feito. Certo? Quem sabe eu não consigo uma casinha aqui em cima e pego a minha casa lá e alugue para um de vocês aí que queira uma casa sustentável. Raposa, pensou nisso já? O quê? Botar aquela casa lá para alugar? Quem quer morar numa casinha do interior autossuficiente? Quer dizer, não vai estar autossuficiente que eu vou tirar tudo que tem dentro dela, vai ter que refazer tudo. Mas o tanque de peixe está pronto, por exemplo, as hortas, está tudo lá. As árvores estão criadas. Pois é, daqui a um tempo eu estou fazendo colheita de fruta aqui. Daqui a um tempo eu estou com uma produção muito grande de muitas coisas. Significa que daqui a alguns anos, quando eu terminar de pagar esse terreno aqui, eu já vou estar muito mais estabilizado, eu já vou ter passado por esse caos que eu passei agora, que para quem não tem grana, é difícil mesmo, a gente sabe, mas que eu posso começar a pensar na fazenda do Guia do Sobrevivente. Pensa bem, Raposo. Se daqui a alguns anos eu conseguir levantar, dobrar o nosso salário, nossos ganhos, parei de pagar a prestação do terreno, estou com colheitas e com coisas operando numa escala muito maior do que era da nossa casa. A gente não sentiu isso ainda agora. Mas a gente vai sentir. Você sabe que vai. Sabe? Sim. Por exemplo, eu peguei 6 pêssegos daquele negócio hoje. 6. Lá na nossa casa... Comeu? Não, eu comi, eu e o passarinho dividimos ele. Eu comi o pêssego comido. Eu não sei nem se vou pegar raiva, uma doença, mas eu comi ele. Mas daqui a um ano, a gente vai estar pegando uma caixa, 2 caixas. Quantas caixas de fruta vai sair lá de casa dessa vez? Várias. Eu tô a fim de contar quanto vai sair de manga. Se a gente fizer uma coisa bem elaborada, matematicamente falando, sem viajar na maionese, significa que daqui a alguns anos, com esse terreno aqui pago, a gente pode entrar numa outra prestação sem olhar para trás. E que a gente talvez pague essa prestação mais rápido do que a gente pagou a nossa casa e essa aqui. Eu não pesquei o que era a próxima. Uma fazenda, um sítio, uma área produtiva gigante. Por que não? Por que não uma nova... Tem 373 textos de manga. Vocês viram o que ele mandou fazer, né? Tá por escrito aqui, ó. Não tô falando isso. Vocês sabem, né? Ele deu o que era para fazer, quem não tinha. O quê? Quem não colaborava. O quê? Eu não entendi. Fala abertamente. Uma fazenda. Você ensinou o que era para fazer, esse marido não vai. Agora eu sei o que eu posso fazer. Você vai entrar de greve? Puta merda. Não. Malina! Não. Foi ele. Não. Foi ele que ensinou, não foi? Não, mas para aquela mulher que não tem um marido, para aquela mulher que não tem a porra do marido sobrevivencialista, ou marido que não tem a mulher sobrevivencialista. Agora, você vai falar que você não tem um marido sobrevivencialista? Não, você não tá entendendo. Eu só vou dizer que eu quero a fazenda. E se você falar que não, eu já sei o que fazer. Mulher, vocês me entenderam? Eu vou falar a verdade. Mesmo que doa, eu já te falei isso, eu falo na cara de todo mundo aqui. Você sabe o que você seria se não fosse eu? Você seria uma piriguete lá em Osasco, que nem você era antes. Seu nariz. Você era uma piriguete em Osasco e eu que te trouxe para o interior. Eu te trouxe para o interior. Tá bom, tá perdoado, não vou fazer nada. Você é uma caipira, mas você podia ser uma piriguete de Osasco. Ele anda reclamando que eu ando falando igual caipira. Que eu falo bonitinho. Que eu... Passa daí, passa daqui. Moleque chato. O tiro saiu pela culatra. Eu gosto de catar ele nas coisas dele mesmo. Deixa comigo. Quero uma fazenda. Nossa, já pensou uma fazenda? Com um monte de quartinho, um monte de espaço para ir todo mundo acampar?
Vixe Maria, minha festa do porco, minha festa medieval, sai que sai. E se você quiser né, saber, Jô? E sai em grande estilo. E se você quer saber, Lá não é agora. Ai, meu Deus, ele tem alguma coisa na mão, tô com medo. Valeu para colocar aqui. Eu vou contar uma coisa para você. Eu conheço o lugar já. Eu conheço o lugar. Sério? Se aquele negão não se livrar daquele lugar que ele quer transformar numa fortaleza eugênica da racial negra, se ele continuar com aquele lugar e continuar com a encheção de saco dele, por todas as tendências que eu tô vendo, o sítio vai ser aquele lá. Aquele lá. E dessa vez eu não vou nem perder meu tempo construindo nada. Eu não vou erguer uma parede, eu só vou pegar minhas coisas e vou mudar para lá. Para aquela casinha do caseiro. O resto do lugar a gente aluga para esses caras aí. Você pensa que é divertido? Vai ser mesmo. Ai, gente, adoro quando vem gente aqui. Me divirto. Estão falando aqui que seu negócio vai pegar fogo. Tá fora da linha do fogo. Tá O fora fogo da tá para linha? frente. Tá fora da linha? É. O fogo tá para frente e o frango tá atrás. Eu desgostei todo o frango. É isso aí, André. A gente aqui é assim. Não, eles não acreditam em mim? Um pouquinho pior, às vezes. Eles não estão acreditando? Não. É que ele tá falando que ele prefere que você trata como trata, que sem falsidade. Aqui, olha só. Hoje, que dia é hoje? 7 de setembro de 2021. Eu tô com 87 malditos reais na Alguém conta. faz jogo? Existe jogo do bicho ainda? Conta aí pra mim. Alguém sabe? Eu não sei. Eu tô olha o mico que eu vou pagar. Eu tô com 87 reais na minha conta. Fora o Pix que você falou que eu ganhei, que deve ter um pouco mais. Se isso acontecer, e eu tô dizendo... Mas eu quero esse número, eu gostei desse número. Eu tô dizendo, sem grana... Tem aonde eu jogo, gente. Vamos fazer uma parceria. Se alguém tiver que joga certo, eu mando dinheiro, a gente joga. 8.734 na cabeça. Não sei nem que bicho que é. Eu tô falando isso para todo mundo me ouvir aqui. Eu conheço minha família, eu conheço minha capacidade, eu tenho um plano. E quando você tem um plano, você não faz parte do plano de alguém. Exatamente. Eu tô com 87 reais na conta e eu tô dizendo para você que quando eu terminar de pagar isso aqui, olha para minha cara. Quando eu terminar de pagar isso aqui, eu compro uma fazenda. Nem parcelado, fudido, nós vamos trabalhar. Tá salvo. Nós vamos continuar dependendo do negão e dos empréstimos, de tudo fudido. Mas que no final das contas, eu tenho uma fazenda. Vou morar numa casinha. Olha lá, tigre e elefante. Eu vou construir um barracão de madeira aqui em cima para a gente morar. Vou dar fim em tudo e vou comprar uma fazenda. E o guia do sobrevivente não vai estar mais numa base de 1.000 metros quadrados. A gente fez uma de 300. A gente fez uma de 1.000. Nós vamos fazer uma de uns não sei quantos hectares tem aquela merda lá, se é que ele não dividiu tudo, mas enorme. E é o último estágio, que é o estágio da minha aposentadoria. Eu vou criar uma base sobrevivencialista dentro de um submarino, antes de morrer. Senhor, pra que se tu não gosta de água? Eu odeio água, por isso que eu vou usar o submarino, ou um barco, ou alguma coisa do tipo. Ai, Jesus, tá tudo bem, tá tudo bem. Você quer saber por que eu vou fazer isso? Eu vou falar para todo mundo agora. O que me inspirou, o que eu vi naquele lugar... No quê? No submarino? Não, naquele lugar. No sítio. Não é sítio, você não pode falar. Nessa fazendinha tem um lugar para construir uma hidrelétrica. Uma usina hidrelétrica movida a água para sempre, para eterna e tudo mais. Só que eu não vou poder fazer um negocinho, né? Foi minha cachoeira. Já era cachoeira. Não, você pode até ela, se você ir lá na base da comporta no mar. Pode ser. Eu vou ficar ouvindo barulhinho de água. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tazade, André, concordo com vocês. Eu já vivi por muito tempo com a minha conta no vermelho e saber que ela pode estar 1 centavo positiva, eu já estou feliz. Ela não está no vermelho, porque não é fácil. Mas tudo depende da gente. Eu costumo dizer assim, eu falo isso muito para os meninos. A gente sempre tem 2 escolhas. Ou a gente vai pelo lado que é certo, pelo lado que é do bem, pelo lado daquilo que a gente quer, ou a gente vai pelo outro e vai
arcar com as consequências. Ação, reação, atitude, consequência, para tudo. Não tem jeito. É isso que eu falo. Não fez do jeito que queria, arque com as consequências. Né? Eu acho que isso vale muito para nós. Eu aprendi isso muito dentro desses anos todos com o sobrevivencialismo. Não é sempre que a gente acerta, às vezes a gente faz escolhas erradas e tem que arcar com as consequências. A gente toma as atitudes que não são as melhores e a gente paga o pato. Mas isso serve também de aprendizado, então vale para a gente não repetir o mesmo erro. Eu costumo dizer assim que eu sou grata até pelos erros, porque eles me permitem que eu não os faça de novo, né? Então, e daquilo ali eu procuro sempre tirar uma lição. Então, eu acho que a gente tem que... o caminho da autossuficiência, da preparação, do sobrevivencialismo não é fácil. A gente nunca disse aí para vocês que é tudo mil maravilhas, se você faz tudo facinho. Socar a garrafa cansa! Dói o braço, mas você tá economizando na academia, ó. Vai lá, bate tudo e pronto, tenta levar pelo lado positivo, tenta ver pelo lado bom. Se você fizer algo que você... que droga, tô socando. Eu brinco quando eu tô com raiva e tem que socar. Tem uma garrafa aí pra socar? Deixa eu mostrar, sai daí, só um pouquinho. Não vai dar pra ver. Não vai. Um frango desossado, todo amarrado, e agora ele vai pra brasa. Nossa, tô com raiva de alguma coisa, vou socar a garrafa. Descarrego tudo minha raiva e terapia. Então, assim, procure ver o lado bom das coisas, porque por muito tempo eu só via o lado ruim, eu só sentia o peso nas minhas costas. E parece que aí pesa mais ainda. E aí, quando a gente começa a encarar a vida de uma forma mais leve, quando a gente começa a ver que certas coisas dependem da gente, as coisas vão ficando mais fáceis ou pelo menos mais prazerosas, né? Não adianta eu fazer com raiva, obrigado, porque aquilo vai me tomar tempo, vai me dar trabalho. Não, aquilo eu costumo ver assim, né? Eu no começo eu era assim, gente. Eu escrevi lá no passado vários textos. Se vocês fuçarem aí lá no Guia lá atrás, vocês vão achar textos que eu relato isso para vocês. Mas, cara, quando você precisa e você fala assim, nossa, eu tenho aquilo lá, me salvou meu dia, me salvou a minha semana, você fala assim, é gostoso, entendeu? E aí você fala assim, né, outro dia, quem fala assim, eu só tô começando a preparação, eu falei, eu acho que eu também, porque vira um vício, você quer sempre melhorar algo, então você acaba abrindo mão, você deixa de fazer coisas, comprar coisas, você fala assim, nossa, como eu era consumista, né? Como eu comprava coisas desnecessárias, como eu deixava coisa... Você passa a ser minimalista para certas coisas que são supérfluas e acaba investindo em outras coisas que te garantem o seu futuro. Recentemente, eu queria fazer um curso, falei, não tenho como fazer esse curso. Aí o Batata falou assim, tem um estoque lá que tá precisando rotacionar. Vamos usar o estoque esse mês, você pega o dinheiro do mercado e faz o curso. Pronto. Eu fiquei feliz da vida. Rotacionei meu estoque que estava precisando e garanti que no mês seguinte, quando eu terminei o curso, eu tinha mais recursos para o meu trabalho, para gerar mais dinheiro. Então, assim, é uma bola de neve. Tanto quanto a gente vai pelo lado negativo, quanto a gente vai quando a gente vê pela forma positiva. Cara. O estoque, ele não serve só para você se salvar se caso o alimento do mundo acabar. Exatamente. Serve para você pegar um mês e falar, esse mês eu vivo apertado, mas eu não vou ter necessidade de nada, eu vou poder fazer outras coisas e outros investimentos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Só para continuar a minha revelação brutal para todo mundo ver. Tá no lugar. Oi? Pode ficar aí. Não, eu vou... Não tem uma cadeira para você aqui. Esse lugar é tenso. Olha só. É cômico, né? O cara que tem 87 conto está falando que vai ser fazendeiro. Mas o interessante é que eu tenho um plano para isso. Eu olho e eu vejo que vai dar para fazer.
eu olho e eu vejo que vai dar para eu mudar a minha situação, principalmente se eu me desvincular mais ainda do que eu já me desvinculei do governo. Então, o que eu consumo hoje de coisas de fora, eu tenho mais chance de fazer aqui dentro. Ok, o Forte, ele vai me garantir alimento, com certeza. Com certeza. Entenda, eu sou diabético. Tem a raposa, tem os meninos que têm a dieta normal deles, como qualquer pessoa. Não só como qualquer pessoa, porque a gente aqui consome muito do que a gente planta, do que a gente tira do quintal, correto? Mas o lance deles está mais para o arroz, feijão e coisinhas. Os meninos vivem de salsicha, se deixar é de miojo, né? Qualquer criança. Mas não vai ser sempre assim. Nós temos um estoque de alimento considerável. Nós temos uma produção autossuficiente considerável. Daqui 3 semanas, a gente está estabelecido com água e uma produção ainda maior num sistema produtivo muito legal. Então, o Forte, esse nosso segundo passo doido que nós fizemos, nos garante alimento, vai garantir com certeza abrigo, e por isso que eu falo para vocês que muitas vezes o canal acaba empatando, atrapalhando, de uma certa forma, a nossa vida, que a gente não tem dinheiro, mas a gente vai ter recursos, tá? Por exemplo, vou contar uma coisa para vocês. A Tramec entrou em contato com a gente quando eles viram o nosso novo projeto ali, que é um quarto. Esse é um quartinho que a gente ia fazer para a gente dormir aqui, tá? Em vez de dormir pendurado na rede, igual uma salame, a gente ia dormir num quartinho que a gente está preparando aqui e que ia fortificar ele todo. Eles piraram e eu falei para ele, ó, só tem um problema, não dá mais para você enfiar um bunker lá dentro. Não tem como, mas já fizemos tudo, já fizemos o telhado de concreto, já fizemos a coisa toda. Vocês viram no vídeo aí? Falou, não, mas o nosso projeto não tem nada a ver com isso. Aí eu fui ver o que era o projeto. Você vai pirar com esse projeto novo da Tramec. É um bunker modular. Você recebe ele pelo correio. Não está acreditando? Pois é, na hora eu também não acreditei. Também não acreditei. Você pega a blindagem, você quer fazer um safe room na sua casa? Você pega a blindagem modular, tá pronto já, tá? Eu tenho foto aqui para mostrar. Tá? Você pega a blindagem modular, pega um cômodo na tua casa e instala ela na parede. Instala a blindagem e depois você reveste, se você quiser, ou deixa ela instalada. Eu vou deixar instalada aqui porque vai ser mais legal ficar olhando para ela. Mas você monta tudo ali, porta blindada, tudo, você monta dentro de um cômodo e ela vem em caixas. Assim, você só monta ela com manual de instruções. Blindagem com manual de instruções para você montar na sua casa, totalmente off-grid, totalmente fora do sistema e sem precisar pedir permissão para ninguém, porque não é estrutural, não é uma blindagem propriamente dito. É aço pra caramba que você instala lá e monta um bunker na tua casa. Mesmo que a casa já esteja prontinha, aí você pega um banheiro, um quarto, faz um safe room. A gente vai montar isso aqui. Então, o nosso projeto de montar um quartinho para dormir, ele já era. Tão cedo, a gente vai esperar o projeto chegar e vai elaborando outras coisas ali. Mas olha só, eu tenho alimento, eu tenho um abrigo, principalmente lá dentro, que é subterrâneo, um puta abrigo, é o melhor que você podia imaginar. A gente construiu um, está construindo ainda, mas tem mais coisa para fazer lá? Acho que de caminhão de concreto não vai só mais uma vez, né? Só mais um. Só mais um vai, né? Que é para terminar de coroar a última parte ali de cima. Nós temos água estabelecida daqui 3 semanas, em 2 anos, tá? Em 2 anos e muito ferro velho depois. Nós temos todas as ferramentas para sobreviver, mas lembrando que nós já viemos da outra estrutura com essas ferramentas. Então, as mochilas BOB, o básico do básico, a gente já trouxe de lá, não mudou absolutamente nada. Nada. Então, uma mochila para cada um, os estoques de alimento básico de uma casa já estão todos estipulados e tudo mais. Então, hoje nós temos abrigo, nós temos as ferramentas, os insumos para sobreviver, o processo completo. E agora a gente tem uma base sustentável que vai dar para fazer isso, tá? Depois, daqui 2 a 3 meses, nós estabelecemos energia. Sim. É o ideal? Não é. Não é o ideal. Mas já é uma coisa que vai fazer... É o primeiro passo. É um segundo passo para a gente gastar menos ainda nesse lugar. Vai chegar uma hora que, sem brincadeira, além de eu produzir tudo que um sobrevivencialista precisa para viver, conseguir estabelecer um sistema de segurança muito legal, porque isso aqui não é gigante.
Isso aqui é pequenininho. Pequenininho, você pode transformar numa fortaleza para você dormir tranquilo de cueca no quintal, sabendo que ninguém vai vir te molestar. Diferente do que foi o começo da nossa vida. Hoje você está atacado. É porque você fez um tanque ali, eu imaginei eu dormindo em cima daquela água ali no calorão. Então eu já estou imaginando que eu posso dormir ali só se um disco voador alienígena vier me molestar. Peraí, então, assim, antes de você falar mais besteira, calma aí, preciso responder uma coisa para as minhas meninas. Meninas que quiserem entrar no grupo lá das raposinhas. O grupo é fechado só para meninas, então vocês têm que me mandar um e-mail, uma mensagem no Telegram ou no... eu sempre esqueço daquele nome. Instagram, que aí eu passo o link para vocês poderem entrar, tá? Qualquer uma pode entrar. Ele é fechado só por questões de privacidade, porque a gente percebeu lá atrás que as meninas ficavam tímidas quando eram grupos mistos. Então é só por isso que ele é fechado, qualquer uma pode entrar. E dessa forma, ok? 2 favores, vem cá. Vira esse frango aqui para mim, mas mantendo ele nessa mesma posição aí, fora do fogo. Vira ele. Agora puxa ele bem mais para cá. Aí. Você coloca um pouquinho de gelo e dá uma dessa daí. Olha só. Estabelecendo alimento, abrigo, água, os equipamentos básicos de sobrevivência e energia, a gente está dentro de uma cronologia de tempo de 12 anos, com uma evolução gigantesca entre os falidos e as pessoas que têm um pouco mais de recursos de sobrevivência. Correto? E agora, o plano de grana, de manter alguma segurança de dinheiro para a vida, é trabalhar. A ideia é continuar trabalhando, mas começar alguns processos visando a fazenda, que não existe. Eu estou dizendo que eu vou comprar a fazenda, vocês não estão acreditando. Sério? Eu estou falando sério. E depois disso aqui, eu acho que eu posso qualquer negócio, né? Eu sei. Não, depois do tanto que a gente se fudeu, depois do tanto que a gente se fudeu aqui, a gente percebeu que não tem nada que consegue fuder mais a gente ainda lá na frente. Eu vou começar a acreditar nisso. A ideia é começar a estabelecer uma forma de a gente ganhar algum dinheiro extra, porque, sinceramente, uma fazenda não é uma coisa de outro mundo, mesmo ela sendo do negão, mas tem um agravante nisso aí, um agravante bom nisso aí, que você vai entender. Tá bom para mim, sobrevivencialista, para os outros é uma merda, mas para mim é legal pra caramba. A gente vai começar a trabalhar com Bitcoin, ou moedas virtuais. A gente vai achar uma moeda virtual qualquer, abrir uma carteira sem ter um cara ali que vai ficar controlando nosso dinheiro, uma carteira pessoal e tal. Eu não sei como fazer isso ainda, estou estudando, mas eu vou conseguir fazer. E nem que seja R$10 por mês, eu vou colocar lá dentro para garantir que eu tenha pelo menos uma verbinha para dar de entrada na fazenda quando a hora chegar. Que eu provavelmente vou pedir emprestado e fazer financiamento para o desespero da raposa, mas que seja isso. Nós vamos aumentar... A Bit Survivalist. A Bit Survivalist. Nós vamos aumentar o nosso padrão de escambo fazendo trocas aqui. Trocas simples. Então, é assim que a gente vai tentar conseguir um extra, o nosso plano B, correto? Depois disso, a ideia, o forte é grande para manter 8 pessoas. Nós somos em 4. Ele é grande para produzir algumas coisas, mas ele não é grande o suficiente para ser um local, embora seja, de uma certa forma, para ser um local que mantém as pessoas vivas só com produção de commodities, por exemplo. Se eu pegar meus grãos, eu consigo mandar para um monte de gente uma colher de grão para cada um, mas eu não consigo, por exemplo, chegar lá com algumas sacas de comida e vender para que essas comidas paguem as contas, o IPTU e as obrigações que a gente tem, certo? Mas é possível se viver muito bem se você tiver um processo de produção aqui dentro. Então, por exemplo, aqui vai dar para produzir comida, salame, dá para produzir pinga, dá para produzir cachaça, licores, dá para produzir sabonete, dá para produzir pequenos manufaturados de baixa tecnologia que você faz em qualquer lugar, até no seu apartamento. Então, a gente vai usar esse recurso para criar uma linha local. Esquece que eu não vou vender na internet, não vou colocar aqui para você. Se você quiser, você vai ter que vir aqui buscar. Nas feirinhas, nas partes de artesanato, para a gente poder vender essas coisas e tirar dali a grana que a gente precisa para cobrir os buracos que estão ficando aqui da construção do forte, correto? Então, eu tenho um plano. E nós temos também um plano que é
de restauração, que a gente vai chegar lá, aquela casa tá surrada, tá fodida, tá zoada pra caramba. A gente vai tentar arrumar ela do mesmo, pegando a experiência que a gente teve aqui, uns sacos de cimento e umas coisas, a gente vai lá para outra casa e vai arrumar ela inteira lá onde a gente está morando, certo? Desde que eu consiga sair de lá e vir para cá, por exemplo, e deixar ela fechada um tempo. A partir daí, a gente começa o plano de verdade para compra, possivelmente desse lugar que eu já vi. Sério, dá para fazer uma hidrelétrica lá. Aí você está achando que eu estou viajando muito, né? Tá. Faz um favor para mim. Não acredite em mim. Ou então, se você acreditar em mim, você pode vir me cobrar isso daqui 1, 2 ou 3 anos. Na hora que a gente começou isso aqui, quando a gente estava fazendo isso aqui, o nome do projeto era Projeto Bravo Zero. A gente descobriu um nicho ali, um nicho, um buraco, um esquema, onde, naquela época, 2 anos atrás, onde você comprava uma terra por um trocado. E não estou mentindo. Não estou mentindo, tem muita gente aqui que viu isso acontecer. Tá? Era um trocado você chegar lá e nas periferias da sua cidade, em volta ali perto da sua cidade, ou numa cidadezinha próxima e tal, e achar um terreno de 1.000 metros quadrados. O problema é que nós viemos de culturas dos nossos ancestrais, pais, mães, tios, esses mais próximos dos nossos velhinhos, onde qualquer terreno tinha que ter 10 mil, 12 mil, 50 mil, 70 mil metros quadrados para ser rural. Você não conseguia fazer um achatamento tecnológico para poder fazer uma propriedade pequena funcionar. E sempre teve o lance de propriedade que não dá dinheiro, não merece existir. A gente conseguiu idealizar um projeto de 1.000 metros quadrados que funcionava. E 1.000 metros quadrados era possível de comprar por 20, 30 mil reais. Você chegava lá e comprava uma terrinha. Hoje está mais caro, está muito mais caro. Você comprar um lugar como esse aqui dentro de um condomínio, por exemplo, fechado, com tudo, é complicadíssimo agora. 2 anos atrás não era tão complicado assim. E eu vou contar uma coisa para você. Houve, durante a pandemia, um êxodo urbano. O cara, quando percebeu que ele ia ficar trabalhando num home office, que ele ia ficar preso dentro de casa um tempo, que ele podia ter a grana que ele precisava, igual ele tinha na cidade, para viver, ele podia ter em casa, trabalhando em casa, ele começou a pensar, de forma certa, que aquele apartamento da cidade, de 200 mil, lembra que eu falei isso daquela época? Um terreno era 20, 30 mil. Hoje está 40, 50 mil, 60, 70. Mas naquela época, por 20 mil, você achava próximo da cidade, tipo esse nosso aqui, por 20 pau. Aí você chegava lá, vendia teu apartamento de 200 mil, a kitnet no centro da cidade de 200 mil, falando de São Paulo, e chegava aqui e comprava um sítio, por exemplo, por esse valor. E aí você vinha, se estabelecia aqui, ligava uma internet de cabo e está vivendo tua vida aqui maravilhosamente bem. Só que essa é uma tendência sustentável para mim, para um cara que nem eu, para você, que sabe que você vai pegar a sua terra e vai melhorar ela, melhorar, e vai explorar cada centímetro quadrado que você tiver naquele lugar para ele produzir, para ele ser mais legal, para ele garantir sua sobrevivência. Para nós é incrível. Para o cara que veio, não é. Não é, porque ele acabou comprando um puta de um sítio, tinha ali um meieiro, tinha ali um caseiro, tinha ali uma coisa que estava ali, que ia cuidar daquilo tudo para ele, porque ele não está nem aí se ele vai produzir comida ou não. Mudar para o interior não significa, não liga a chave do cara para ele virar um sobrevivencialista. Ele continua um urbano que pensa de forma urbana. Chega uma hora que o saco dele enche de não ter boate, de não ter, sei lá, barzinho, de não ter o que a vida cotidiana das cidades oferece, de não ter delivery. Quantos delivery tem aqui, Raposo? Uma mirreca de delivery. Então, você fica olhando o Instagram lá e lembrando dos Outback da vida. Delivery até tem, mas é tudo local. É tudo local, A gente não tem uma rede. Não tem rede, McDonald's, iFood, não tem nada assim. Então, você vai chegar lá e ele vai ficar olhando os iFood, vai ficar olhando
o Instagram, ele vai falar com os primos dele, por mais que seja legal, que ele esteja mais seguro, que ele esteja até num tacão de terra que vale pra caramba, ele começa a ficar de saco cheio e ele começa a querer voltar. No mais, as empresas começam a chamar esse povo de volta. As pessoas vão perdendo emprego, os negócios vão sendo trocados, isso e aquilo. O que vai acontecer de agora em diante? De agora em diante. É uma tendência. Escreve o que eu estou falando. Escreve. Anota aí. Você me cobra e pode descer a lei em cima de mim se eu não estiver falando verdade. Já essas pessoas vão começar a voltar para a cidade. Já, o sobrevivencialista vai ficar. O cara que gostou da autossuficiência vai ficar. O cara que trocou o trabalho dele para viver no interior vai ficar. Agora, esses caras que vieram para cá para ter paz e sossego, fugir da onda, tudo que estava acontecendo nas cidades e tudo mais, ele vai voltar para lá. No primeiro momento, aquele sítio que ele pagou 200 mil o preço do apartamento dele, já não vai estar mais 200 mil, porque o apartamento dele, que era 200 mil, agora já vale 300. Ele vai tentar vender essa porra por 300 mil. 300 mil, qualquer um que tem um pouco de noção que está no interior não vai querer pagar por aquela terra que vale 200 e poucos mil. Então, daqui a pouco, o preço de toda essa terra, desse povo que está voltando para lá, que veio na onda da pandemia, vai começar a cair e vai desabar. E esse terreno, que agora está 60 mil, esse lote de 1.000 metros quadrados, vai voltar para a casa dos 30, 35. Os terrenos constituídos, tipo chácara, sítio, fazenda, que já tem uma casa, que já tem uma coisinha, embora não seja sobrevivencialista, vão começar a desabar. Então, você vai começar a achar sítio, fazenda, chácara, venda, por preços mais baratos, que é desse povo que chegou de São Paulo, de outros centros com bastante grana. E repassa isso aí para a tua cidade, é exatamente a mesma coisa. Então, daqui um ano e meio, 2, 3 anos, você vai começar a ver uma queda do preço e você vai ver que esses caras que vieram para cá só de fogo de palha, de onda, vão começar a voltar para a cidade, porque o boteco é mais importante para eles. As piriguetes, os puteiros. Ó, a Flor de Lis tá falando que é para você tomar tempo, me respeitar, que se você tivesse lá não ia ser piriguete, não. Ah, ela ia sim. Em Osasco? Ela ia. Não ia, não. Ia ser o quê? Não ia, não. Ia ser o que eu sempre fui. Ah, eu acho que ele ia ser mó piriguetezinho. Se liga, garoto. É modo de falar. Eu posso brincar com a minha esposa, por favor? Será que eu posso? Eu posso responder a altura, que eu não sou piriguete? Estou brincando, Flor. Então, olha só. Daqui 2, 3 anos, a tendência é que chácaras, sítios estejam mais baratos e mais viáveis e que os caras comecem a aceitar negócio para simplesmente voltar para o que era, porque o saco encheu, porque não deu certo, enfim, por um monte de coisas. E é nessa hora, que você não acredita em mim, que eu vou estar muito mais bem estabelecido, eu vou ter 1, 2 anos para viver pendurado de sustentabilidade, captando minha água, juntando o que eu posso, fazendo a nossa vida ficar cada vez mais barata, e quando ela chegar num nível que eu consigo pagar a prestação da fazenda, a gente vai comprar aquele negócio lá. Você sabe por quê? Uma fazenda, se você vai sair com uma fazenda, você vai com uma rã, porque aí eu vou poder chegar. Uma Dodge Ram? Aí eu vou olhar lá de cima. Fala, Nanico! O picape eu gostaria de ter. Eu vou contar uma coisa para você. Esse lugar que eu estou falando para vocês, o cidadão, ele usa uma vez a cada 2 meses, ele pega uma piriguete, leva para lá, namora, volta para cá e acabou. É para isso que serve esse lugar. E ele tem um custo, porque ele é grande, tá? Tem vários quartos, porque ele achou que a família dele toda ia juntar lá, que ia virar um clube, sabe? Ninguém põe o pé lá. Ninguém entra lá nem para limpar, nem para passar pano, para nada. Deve ter 5, 6 quartos, tem toda a estrutura que você puder imaginar, uma piscina gigante, uma horta enorme que ninguém cuida, um puta de um pomar plantado, esse sim é fodão pra caramba. O pomar é animal. O pomar é animal mesmo. As árvores tudo certinho, tá indo bem por quê? Porque vai sozinho, né? Vai sozinho, né? Você não precisa fazer muita coisa com o pomar. Tem que podar, dar trabalho e tal. Daqui a pouco,
daqui um ano, mais ou menos, basta você deixar uma casa fechada por um ano que você vai ver o que acontece. Daqui um ano, vai ser necessário uma puta grana para botar aquilo lá para funcionar. Você como proprietário, tá? No caso dele. Ele vai chegar lá, ele vai ter que pagar alguém para cortar, ele vai ter que contratar um caseiro, ele vai ter que botar alguém para cuidar daquilo lá, senão daqui a pouco até o reboque da parede desaba. Casa vazia parece que tem isso. Né? Lá tem um probleminha de assombração, né? Não é verdade? Tem aquele probleminha básico de assombração naquele lugar, que é um empecilho, mas que, sei lá, uma boa benzida do padre, a gente resolve esse problema. Mas fora isso, cara, o que está abandonado lá é o sonho de consumo de qualquer sobrevivencialista. O que está abandonado lá. Chega uma hora que o saco enche, eu faço uma proposta para ele, falo, toma tanto aí, parcela o resto, e eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui no Forte. E aí a gente viremos fazendeiro. Só que dessa vez vai ter uma casa lá para nós morar, em vez de ficar pelegando do jeito que a gente pelega aqui. E ainda mais 6 quartos para as pessoas aparecerem por lá. Aí não vem ninguém, a gente fica com o saco cheio daquilo aí, vende e vai para um lugar menor. Mas então, tudo bem. Aí a gente vai para o edícula. Aí a gente vai para o edícula. Os meninos saíram. Exatamente. Mas basicamente é isso. Você vai começar a achar esse tipo de coisa acontecendo em pouquíssimo tempo. Temos sobrevivencialistas aqui em Guarulhos, sucesso para vocês, do Barreto. Tem. Por que eu não devia, Barreto? Você tá bem? Ô, Barreto, tem gente de Guarulhos aqui. Tem, inclusive eu vi alguém na live falando. Alguém falou que era de Guarulhos, acho que logo no começo. Olha lá, de ridículo eu entendo, o Salomão está falando. Mas é isso, é isso. O que eu quero dizer para vocês é assim: eu tenho um plano. Por mais ridículo que pareça, eu tenho um plano com R$ 87,34 no bolso, eu tenho um plano. Eu tenho um lugar que eu quero ir. Presta atenção. Se eu seguir regradamente o meu plano até chegar lá, e eu falhar, traça um ponto entre onde eu estou agora e aonde eu quero chegar. Se eu chegar na metade do caminho, daqui 2, 3 anos, e falhar, eu andei pra caramba. A gente já falhou. Eu evoluí pra caramba. A gente já falhou sem ter nada. A gente já falou sem ter nada. Agora, se eu conseguir chegar na metade do caminho, eu já andei e já melhorei minha condição absurdamente. Então, é por isso que o plano é importante. Não é só você sair preparando e falando coisas, isso, aquilo. Você tem que ter um plano. E se você fizer do seu plano sobrevivencialista o seu plano de vida, você torna isso muito mais viável. Então, quando a gente traçou o protocolo Cidadela de Ferro, é isso aí. É aumentar ainda mais o nosso nível de blindagem, ou seja, o nosso espaço, nosso cobertor de segurança, que é o investimento em preparação e sobrevivencialismo, e também imaginar que a gente pode ter, que o forte não é o limite, o forte é só uma das casas da vilinha que a gente pode construir. E sempre que daqui 5, 6 anos, meus filhos estão casados, eu espero, com meninas, e noras e netinhos. Por quê? Faz as contas. Quantos anos ele tem? Um tem 12 e o outro tem 9. O de 12, daqui, quanto tempo eu falei? 5, 6 anos. O de 12 já pode fazer filho logo aí, filho. Eu posso ter um netinho. Pode tirar ele seu pode, cavalo ele da pode chuva. fazer. Eu não estou dizendo que ele vai fazer. Pode parar, porque eu já ensinei que ele tem que ser igual papai e mamãe. 10 anos, então. Casar com 30. Então vai tempo pra cacete ainda que eu tenho que sustentar esses moleques aqui. Fora do Brasil, os molecadas tudo saem de casa com 17, né? Não, eles podem sair de casa. Não tem problema. Que eles batam asa. Eu queria poder andar de... Eu só não quero, né? Antigamente, quando eles não existiam, eu podia andar de cueca pela casa. De vó por aqui, correndo, me chamando de vó. Antigamente, quando eles não estavam aqui, eu podia andar de cueca pela casa, porque ninguém ficava tirando sarro da minha barriga, né? Agora é triste. Eu quero voltar a andar de cueca pelas minhas posses. É isso aí. Frango torrão. Aqui meu frango não tá torrando. Eu tô sentindo o cheiro. Que você estava falando. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, dentro dessa jornada sobrevivencialista. Tenha o pé no chão. Tenha o pé no chão. Eu aprendi isso quando eu cancelei meu cartão de crédito. Que eu passei a ter... Era assim, né? Não tem dinheiro. Passa no cartão. Divide no cartão. Faz aquele monte de parcela no cartão. E isso, e aquilo, e aquilo outro.
A gente passava até comida no cartão. E aí, quando eu cancelei o cartão, sofri uns 3 anos. Mas já fazem 16 anos que eu não tenho cartão de crédito. E aí, assim, eu passei a ter muito mais o pé no chão, porque se eu quero alguma coisa, eu preciso saber quanto custa para juntar o dinheiro para poder comprar. Então, às vezes a gente vai na ilusão assim, né? Nossa, uma fazenda. Tô eu ali sentada ali do lado imaginando uma chácara, um sítio, uma fazenda. Jesus, que tamanho que é uma fazenda? 10 quilômetros para um lado, 10 quilômetros para o outro, você no meio? Ai, isso é muito caro, não pode ser só um sítio, vamos reduzir depois a fazenda? Porque assim, eu senti pra caramba o trabalho, né? Aqui a gente bota mesmo a mão na massa, a gente não o que vocês veem é a gente fazendo mesmo, a gente faz uma porque a gente gosta, uma porque a gente não tem condições de terceirizar tudo. E eu senti muito quando você junta a sua rotina, né? Porque não é porque você mudou para um lugar, porque você está num lugar diferente, que você deixa de ter a sua rotina. Então você pense assim: você tem a sua rotina e o dobro do espaço, né? Então eu senti muito assim: é mais terra para trabalhar, é mais espaço para plantar, é mais coisa que você vai colher, é muito legal. Mas também é mais trabalho que você vai ter se é você que está fazendo, né? Então, assim, o que a gente faz em 40 minutos lá em casa, né? Que você levanta de manhã, você faz aquela limpa, você colhe o que tem para colher, você alimenta os bichos, não sei o quê. Aqui leva mais tempo. Então, assim... Isso que não tem ainda bicho e tudo mais. Isso que aqui não tem nada disso ainda. Então, assim, tenham sempre o pé no chão. Eu quero... chegar na fazenda, pode ser o sítio primeiro, pode ter o intermediário, sabe assim? Porque às vezes, ou se não, se você mora na cidade e não tem a menor noção do que é essa lida de ter uma chácara, porque é muito diferente você ir passar no final de semana numa chácara e você ter que cuidar dessa chácara. Quando você vai passar o final de semana, você chega ali, tá tudo lindo, maravilhoso, tudo no lugar, né? Tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Mas no dia a dia, a prática é bem diferente. E aí, muitas vezes, quando as pessoas chegam lá, se deparam vai naquela ilusão, se depara com diversos problemas, e aí tem um problema mais na mão. Eu acho que a gente falou bastante sobre essa questão nos primeiros 5 módulos do Guia Off-Grid, que é desde a escolha da cidade, do terreno, não sei o quê. Então, você precisa pensar nisso, né? Tenha sempre o pé no chão. Não dê o passo maior que a perna. Mesmo que você demore 3 meses ao invés de fazer agora, um dia de cada vez, um passo de cada vez. A gente vem falando há bastante tempo. Principalmente com plano e com propósito. Exatamente. A gente vem falando há bastante tempo, né? Que coisas ruins podem acontecer. A gente traz toda semana praticamente um checkmate de novo, uma coisa que desestabilizou a economia, que desestabilizou o que quer que seja, justamente para vocês entenderem e estarem analisando aí o que o cerca, que as coisas estão acontecendo. Porém, aí eu vejo assim, né? Muita gente também. Não dá tempo, não vou conseguir mais fazer nada. Não, você vai. Desde que você comece. Se você não tiver muito dinheiro, você não vai fazer... Não tem, eu não achei. Se alguém achar aí o pó de pirlim pim pim, manda para cá, porque eu tô precisando e vou adorar. Jogar uns pozinhos assim para as coisas saírem acontecendo. Não vem com esse papinho que eu continuo inconformado com esses R$87 hoje. Alguém vai jogar no bicho para mim. Menos de 24 horas. Alguém vai jogar no bicho. 8.734. Anota, mulher. Vai dar na cabeça. Mas se o cara ganhar, ele tem que mandar um pixinho para você. Vai dar na cabeça. Entendeu? Então, assim, façam, planeja. Não, eu demorei muitos anos para entender que o planejamento fazia toda a diferença na estrutura de preparação. Quando eu realmente acordei e falei, tá bom, vou entrar de cabeça com você, porque ele também fazia as coisas, a maior parte das coisas sozinho. Quem tá aqui desde o começo vai ver que faz uns 4, 5 anos que eu comecei a dar as vozes no canal, e depois
que eu tô aqui ao vivo e a cores com vocês de cara lavada faz uns 3, né? Porque eu não aparecia antes, eu nem me envolvia. Não tinha ciúme. Ele tinha ciúme, é mentira, eu que não queria. Eu nunca quis, nunca gostei. Deixava essa parte para ele. E no começo também, era ele que fazia. Ele falava, eu só falava assim, tá bom, faz. Você acha que tem que fazer, faz. Mas eu também não me envolvia. E aí, o planejamento mudou todo o meu contexto, porque aí você começa, você sabe. E eu digo assim, ó, não é planejamento de cabeça, não, é de botar no papel. Sou a rainha das planilhas, adoro uma planilha de Excel. É comigo mesmo. Então você bota, e aqui eles me chamam de maligna, porque eles falam assim: você tem dinheiro? Não, pode comprar isso. Fala, pede para eu comprar alguma coisa. Quanto de dinheiro nós temos? Nada. Mentira, 87. Mas esse é o seu, não é o meu. Mas o meu é o dele, eu roubo do dele. Mentira, tô brincando. Nossa, cara, eu preciso de um maço de cigarro por mês. De vez em quando eu tomo uma Coca-Cola. Eu Tem pego. que ficar pedindo. Você é muito opressora, cara. Sou opressora, mas é por isso que agora você tem as coisas. Então eu falo assim pra ele, mas eu precisava de tal coisa. Tá bom, me dá a listinha aí, me fala exatamente o que você quer. Aí eu vou lá, pesquiso, vejo o preço. Aí eu falo para ele assim, para quanto você precisa? Aí ele fala assim, não é para esse mês. Aí eu fico feliz da vida. Aí eu vou lá, faço meu planejamento. Pode ser daqui 3 meses. Porque o que eu faço? Eu divido em 3 parcelas na minha cabeça, junto o dinheiro. Quando eu vou lá comprar, eu negocio, pago à vista, ganho desconto. Você entendeu? E assim que as coisas... Aí o dinheiro que sobra vai para quê? Para preparação ou para alguma coisa que está precisando. Então, assim, leva tempo, exige disciplina, não adianta, porque sem disciplina você não faz. Mas no final das contas, é extremamente prazeroso, porque você está fazendo, você está vendo a coisa, a coisa acontecer. O legal é que eu tenho um caderno que eu faço tudo. Ela pega o meu caderno de preparações e passa para dentro do planner do guia. Então, ela tem o dela e faz o meu também. Então, às vezes, eu chego e falo, eu preciso de tal coisa, olha no teu caderno e vê se dá. Falei, eita, cacete. Ferrou, hein? Eu vou contar uma coisa para vocês. Lá no passado, quando eu morava em São Paulo ainda, os meus pais falavam assim, quando você começar a trabalhar, o seu dinheiro é para você. Isso é um privilégio. Né? Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Você não precisa dar nada em casa, mas eu não vou te dar mais nada. Aí, um pouco antes de eu entrar na faculdade, eu tive a sorte de trabalhar numa grande empresa, onde eu era bem remunerada, para vocês terem uma ideia. Eu, com, acho que na época, 20 anos, eu ganhava mais que meu pai e eu torrava tudo. Por muito tempo, eu torrei tudo. Eu acabava ajudando em casa. Por isso que eu deixo mas eu torrava muita coisa. Por isso que eu deixo um recado para todos os homens que estão assistindo aqui, principalmente os solteiros, tá? Pesquise muito bem a vida da mulher que você vai se meter. Porque eu nunca na minha vida fiquei com uma mulher que ganhasse menos que eu, que não tivesse carro, que não tivesse tudo. Além dela torrar um bom dinheirinho que ela ganhava, ela também dirigia o carro do pai dela. Então eu achava que era tudo dela, que ela era uma patricinha, que eu ia me dar bem pra caramba. Casar com uma mulher que tem mais que eu, casar com uma mais pobre que eu, pra quê? Me ferrei, tá? Então pesquise direitinho, viu? Tipo assim, sabe? Eu era daquelas que entrava... Eu trabalhava de roupa social. Olá, na época. Então eu entrava... Eu adorava TNG. Nem sei, existe TNG ainda? Então, eu não entrava assim na loja e comprava um jogo de tailleur. Eu comprava 2, 3. Eu não comprava uma camisa, eu comprava 2, 3. E, tipo assim, eu fazia isso pelo menos cada 2 meses. E a mulher tinha uma coleção de sobretudo. Não tinha, não olhava. Sabe aquela coisa de que você não olha muito o preço? Eu já fui assim. Ela tinha uma coleção de sobretudo. Já fui assim. Se eu conseguir... Vocês conseguem também. Essa mulher isso. Essa mulher tinha uma coleção de sobretudo. Uma coleção de sapato com saltos desse tamanho, assim. Era um negócio absurdo. Eu falava, ela tem grana, eu preciso ficar com ela. Mas eu andava de ônibus. Por isso que eu fiquei com ela, sendo mais nova que eu. Andava de salto, pegava ônibus e metrô. Nunca na minha vida eu fiquei com uma mulher mais nova. Eu fiquei com uma mais nova que eu achei que era rica e me ferrei.
se lascou. Então, eu vi alguém passando educação financeira. Educação financeira é extremamente importante para nós sobrevivencialistas. Ajuda muito a você conquistar os seus objetivos. Dá uma licencinha, só para mostrar uma coisa. Principalmente se você tem o orçamento enxuto, apertado. Que nem a gente fazer nas outras lives, só que aqui não vai ter como. Não, isso aqui não. Uma palavra que tá pingando. Eu quero uma olhada aqui rapidinho. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. Olha que coisa mais linda esse franguinho desossado. Desossado, devidamente amarrado e agora derretendo no espeto. Esse é meu almoço. Eu não almocei, você sabia disso, né? Só para você saber. Eu vou ter que fazer. E eu vou ir fazer arroz. Ah, mentira, não vou fazer arroz, não, tem bom. Não vou fazer arroz, não. Alguém falou ali que as piriguete gastam muito. Eu falei que eu aposto que elas gastam 10 vezes mais que eu. Mas essa aqui gastava quando eu conheci ela. Mas fala que eu gasto agora. Mas se não fosse eu... Onde eu faço agora não, agora não. Onde eu faço? A única coisa que eu tenho me dado ao luxo... Calma aí, eu disse que... É cada 3 meses. Eu disse que lá no passado, se eu não tivesse vindo para o interior, ia continuar sendo piriguete lá em Osasco, que nem você era antes. Não disse que você virou piriguete aqui, que você não tem bom, eu entendi. É caro ser piriguete. Ele não se explicou, tá? Fui. Não é barato ser piriguete, não. Calma. Tem que ter justiça aí. Se você tivesse continuado lá, você ia estar na mesma vida que você estava naquela época. Eu vou responder algumas perguntas aqui. Não, eu não estou pensando em me mudar, Max. Eu estou fazendo planos. Você fez um Pix para mim? Não, então eu tenho R$87 na conta, eu não tenho nada. Não. Agora, Carol fez. Eu quero deixar bem claro que... Mas não muda esse número. Milhar vai dar na cabeça. Eu quero deixar bem claro que é reconfortante quando você olha para o futuro e vê expansão. Porque muitas vezes, quando a gente está falando de sobrevivencialismo e preparação, a gente olha para o futuro e só vê miséria. A gente vê as coisas indo para o buraco, as preparações acabando, a gente pensa sempre no pior. E não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em expansão, sempre. Porque quanto mais você se desliga do sistema, menos importa para você quem é o rei, o que está acontecendo lá fora. Porque o fato do chinês estar comprando mais soja e aumentando o preço de não sei o que no mercado, vai influenciar em quase merda nenhuma o que está acontecendo aqui na minha horta. Não vai influenciar na água que está na minha casa. Não vai influenciar na minha geração de energia, nos meus estoques, na forma que eu toco minha vida. Não muda. O que vai acontecer é tipo hoje, eu chegar e falar, puta, tô duro pra cacete. Tô duro. Mas e aí? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho comida. Eu tenho água. Eu não posso nem sequer sonhar em chegar aqui e falar, nossa, minha família está passando necessidade, acabou o caviar. Não existe isso, porque qualquer um que acompanha a nossa vida e sabe como ela funciona, sabe que a gente tem comida no quintal. Sabe que eu colhi 50 quilos de batata doce. Sabe que eu colhi mandioca. Sabe que eu envio feijão para os outros. Sabe, você não acompanha o canal da Raposa, onde a gente está plantando e fazendo coisas. É isso. Todo mundo sabe que eu não vou passar fome amanhã. Não, muito pelo contrário. Amanhã, se o sistema todo bugar, eu estou comendo arroz, feijão e frango do mesmo jeito que eu compro aqui, porque esse daqui foi comprado localmente. Entenda uma coisa. Esse daqui é de um cara que mora aqui, é matado. É uma galinha caipira. Então, assim, por um preço ridículo que você não acha no mercado. Isso custou R$12, um frango inteiro. Entenda uma coisa. Passar fome é diferente de passar vontade. Passar vontade é diferente. Isso sim. Fome porque eu não fui comer no McDonald's. Já vi gente falando isso. Eu também já vi e eu vejo isso tudo acontecer. O cara falar que está passando fome, mas o que ele está verdade, o que ele está passando é vontade. Só que você tem que entender. Você tem que entender que essa nossa fase de passar aperto mesmo, de não saber se tem almoço e janta, ela acabou lá no passado, quando a gente começou o projeto de sustentabilidade. A gente não tem grana para uma pizza. 87 e coisa dá para comprar uma pizza hoje em dia?
Tá quase, né? É o preço de uma Eu pizza. vi na propaganda ontem, que era véspera de feriado, R$ 75. Se eu comprar uma pizza hoje, eu fico sem comprar pão o resto da semana. Se precisar isso, porque ela faz pão e tal, a gente tem que imaginar que eu pego pão 2, 3 dias ali, um dia que tá chovendo, que tá frio, que não quero sair. Vocês estão entendendo? Passar fome é diferente de passar vontade. É o que a Raposo deixa muito claro. Vontade de coisa a gente tem o tempo todo. Só que necessariamente você vai morrer por causa disso? Não, porque o básico mesmo você consegue manter. Então, quando eu olho para frente, eu vejo que eu tenho um plano viável, muito viável. Um plano que eu consigo até expandir. E eu expandi num nível muito legal. Você sabe o que tinha antes naquele lugar? Raposa, que eu estou te falando? Aquele lugar lá? Não, Da eu fui fazenda? recentemente só. Mas você só vê aquele miolo ali, a Só. entrada, aquele cafofinho. O resto você não sabe nada, não dá nem para ver o que tem. Não. Gado. É? Ali tinha gado, vaca, maiada, daquelas Ai. coloridas. Ai, Pra caralho. Pra caralho. tem uma Tinha um mimosa. negócio ali para Tem dizer. uma mimosa. Agora não tem mais. Não tem, porque não, o cara comprou para, sei lá, por nada. Aí Uma mimosa maiada. tinha o negócio de criação de porco, pronto, que foi destruído, bateram o trator em cima dele, ficou só as baias mortas lá, o telhado caiu. Tinha. Por quê? Fizeram isso? Por que vai deixar lá? Pegando mosca, pegando coisas. Os caras, quando não é deles, eles não querem. O negão vai criar porco, mãe. Não consigo imaginar. Vaca. Você consegue. É engraçado. Não, você consegue imaginar ele negociando uma vaca? Não. Então, assim, ele pegou porque era uma oportunidade, como muita gente fez quando saiu de São Paulo para o interior. Agora, vai ficar, daqui a pouco tempo, ele está com problema. Ele passou o trator em cima, caiu o telhado, ficou lá. Então, se o cara chegar lá e erguer o telhado, ele tem uma criação de porco lá. Ele tem uma criação de vaca lá. Aquele monte de quarto que aquele lugar tem. Para quê? Para quem? Nossa, já sai uma pousadinha pronta. Pronta, um ninho sobrevivencialista pronto ali. É aquilo ali, é só esperar que uma hora vende. É você falar com ele agora, é capaz dele te dar, já vai falar, vai me pagando aí uns dias. Só que eu não sei, se você fizer isso, você mata todo mundo de fome aqui em casa. Não dá para fazer. Mas o fato de você ter um plano e saber que pode ser. Não pode largar. Não pode, não dá. Não dá para Não deixar dá. uma coisa na Não metade. dá, não dá. Não estou falando isso. Esquece o que eu falei de, eu vou. Isso é para futurão mesmo, tipo 5 anos, 6 anos, 2 meses, sei lá. O quê? Ué, vai que eu recebo um pix de R$1 milhão aí, 2 milhões, 10 milhões. Nossa, vai ter 1.800.300. Você não sabe disso, mas eu vou gastar, eu acho que eu vou gastar uns R$4 desse aqui na loteca para ver o negócio acumulado desse da vida. Vai que a gente nunca perde essa esperança. Sabe que não ganha, né? Só ganha a máquina, mas você entendeu? É bom você ter uma perspectiva para você ver que você alcançou um nível pequeno, mas você alcançou de segurança e vai ter um próximo nível. Um próximo nível. Você está achando que eu estou mais doido do que nunca, né? Eu tô, mas é um plano de vida. A gente não encara sobrevivencialismo como algo separado das nossas vidas. Não, a gente vai sempre ser isso daqui. Agora, sinceramente, se eu parasse tudo, eu tenho essa dúvida, e comprasse não sei como eu faria isso, mas me virasse para conseguir 40 mil em câmeras, iluminação e não sei o quê, para tornar o canal profissional, por exemplo. Onde isso me levaria, no geral, como preparador sobrevivencialista e tudo mais? Talvez eu entregaria uma coisa melhor para as pessoas que estão assistindo. Mas eu acho que está tão suficiente assim, que o sobrevivencialista acaba até gostando desse formato mais rústico que tem nas coisas. Mas eu acho que a gente precisa de conteúdo de valor. Eu também acho. De e as pessoas que vieram aqui até hoje, algumas, eu concordo, algumas entraram aqui, olharam assim, torceram o nariz, falando, nossa, é isso que meu marido quer? Mas tem gente que entrou aqui e se divertiu pra caramba. Porque as pessoas também não entenderam que é parte de uma obra. Isso aqui continua em obra e vai continuar por Entendi, muito mas tempo. tem muita gente... As latas de tinta. Não, eu mostrei na outra live, isso aqui tudo sem pintar. Mas tem muita gente que para eles é inviável. O cara quer mármore de Carrara. Sucesso para ele não é ter sobrevivência garantida. Sucesso para ele é ter coisa para fotografar, mostrar no Instagram, ir lá e fazer igual a menina estava fazendo essa semana. Eu vi 5 minutos, não sei se foi no Instagram ou nesse negócio no YouTube curtinho aqui.
A menina estava mostrando uma conta de restaurante dela e de 3 amigas de 7 mil reais. Conta de um bar. Ah, vacila. 7 mil reais numa conta de bar. Imagina tudo que eu faço com 7 mil reais. E eu, então? Eu faço miséria. Esse é literalmente o nosso ganho de 3 meses, quase. 7 pau, uma conta de bar. Num barzinho em algum lugar. Que bom pro dono do bar, né? Que se deu bem. Mas, tipo, tinha garrafa de uísque de 2 mil reais. 7 pau ali. Eu cheguei a fazer buffet de festa de casamento por menos de 7 mil, lembra? Uhum. Churrasco de festa de casamento por menos de 7 mil. Para várias pessoas. A conta de 4 meninas foi 7 mil. E ela falou que era interessante, porque era metade do preço do celular dela. Tem cachorro lutando ali. Você quer colocar alguma coisa aí? Quer colocar? Não esqueça que o cupom vale até hoje, meia-noite, para quem quiser, tanto o curso quanto o combo. Sim. Para quem assistiu a live passada e não viu, eu coloquei lá no nosso site uma relação de todos aqueles tópicos que o Batata foi falando. A gente tem vídeo explicativo para tudo aquilo lá, o que era de como fazer. Então, eu fiz uma relação. Tá com o título da live passada. Tá lá no nosso site. Tem todos os links para o conteúdo para quem perdeu alguma coisa. O Cláudio Assis, não. O Falcão. Batata, frango, tinha que ser um porco. Eu concordo com você. Eu também acho que tinha que ser um porco. Só que o porco tá caro essa semana. Então, deu a galinha, então a gente conseguiu pegando a galinha mais barato que o vizinho. Tá valendo também. O que importa é que fazia tempo que eu não fazia um churrasco. Faço alguns vídeos falando sobre GMD. O interessante é fazer live, né? Falar sobre GMD em vídeo vir aqui arranhar o vídeo, falar um pouquinho, lá uma live falando sobre isso vai ser interessante. A gente tem um sobre GMD doméstico. Mas, se você está bem interessado nisso, gasta um trocadinho aí, vai lá no curso que tem... A gente está falando de GMD com todas as explicações, com consciência situacional e até como você deixa sua casa mais GMD, por exemplo. Ó, tem gente falando aqui que sua conta engordou. Eu não tenho nem ideia de como ver isso na minha conta, que tem que ver a raposa. Tem Pix para você aí, mestre, uma pequena ajuda. Muito obrigado, Max. Batata, qual é o ralo que você usa no lago que está escavando? Sifão ou normal? Normal, Vales. O lago, ele não é idealizado para ser uma coisa fresquinha, cheia de coisinhas que vai dar muita manutenção. Então, você tem o sistema que joga água dentro de um decantador. Esse decantador vai passar por alguns filtros pequenos para segurar a sujeira grossa, e a partir daí ele vai para uma outra lateral ali, aquela caixa lateral, onde vai ter o filtro mesmo, com as pedras, o biológico, tá? A bomba pega e devolve lá para dentro e cria um ciclo. Só que quando a bomba devolve, ela devolve de lado, fazendo com que o lago fique girando e a tilápia tenha que ficar nadando ali numa pequena correnteza. Então, isso faz com que a tilápia cresça e se desenvolva como se ela estivesse num lago mesmo, e não como se ela estivesse num tanque artificial e tudo mais. Quando você quer esvaziar e dar uma limpada, você só gira a válvula, o cano de 10 milímetros vai puxar, vai fazer um... E aí você consegue tirar o fundo ali que a bomba não conseguiu aspirar. Mas é tipo uma vez a cada 4 meses, por exemplo. Tá? E outra coisa, você tem... Como que eu posso explicar? É muito difícil, porque como é um lago, ele está mais suscetível à natureza do que outras coisas. Então, provavelmente vai juntar terra ali. Lembre-se que a gente tem que aprender com as coisas que acontecem. Nós tivemos aqui uma tempestade de areia que soterrou o nosso sistema todo lá. Então, a gente também está prevendo para esse lago, para esse tanque, que ele possa vir ser atacado por uma tempestade de areia ou uma coisa desse tipo. Então, a gente tem que ter um sistema para drenar um pouco dessa terra que vai cair lá dentro, que eventualmente pode pegar. Numa possível fuga, que lugar você indicaria para seus inscritos caso ocorra as coisas piorassem? Sério isso? Eu não tenho como indicar isso para você. Você tem que ir longe da área quente, longe da área afetada, ok? O problema disso daí é que o Brasil é colossal. Se eu indicar
para você ir para Campinas, por exemplo, o cara da Pernambuco surta. Então, não dá. Esse é um plano que você faz na sua casa com a sua família, de onde é mais viável, entendeu? A ideia é, se você vai ter duas bases, é que você tenha uma a 30 quilômetros da outra. 30 quilômetros é o suficiente para um evento climático, por exemplo. Pode ser a diferença entre uma cidade e outra. Isso pensando em São Paulo, que nós estamos aqui. Entenda, a maioria dos números e das estratégias vem de fora, dos europeus, dos americanos. Então, nós temos muitas cidades, ok? Mas que cacete, na Europa, se você andar 20 quilômetros, você sai em outro país. Então, aqui é diferente. Embora eu tenha cidades aqui que estão a 7 quilômetros, municípios que estão a 7 quilômetros daqui, que é outro município, você também vai ter lugares no Brasil onde a cidade mais próxima está a 100 quilômetros, por exemplo. Então, isso vai de cada um, tá? Entendi, Vales. Ele dá para fazer isso também, mas uma bomba solar é o recurso mais top, inteligente e perfeito que você tem, né? Porque você tem literalmente uma mangueira, você vai tirar a bomba do lago e vai ligar ela no sistema de irrigação, por exemplo, e falando num nível preguiçoso pra caramba. Correto? Que 500 metros quadrados, assim, não é um negócio de outro mundo. Agora, o que a gente fez aqui é o seguinte: tem a caixa, tem uma caixa, tem o filtro. A água sai do filtro, vai voltar para o lago e vai ficar ciclando. Só que ela também vai estar numa caixa, certo? Uma parte dela. Essa caixa é responsável por encher e manter o lago no mesmo nível. Mas também, como ela tem 1.000 e tantos litros, ela vai gotejar na horta toda. É a caixa que vai gotejar na horta toda, não o lago diretamente. Então, eles funcionam de forma diferente, porque assim a gente pode fazer uma filtragem antes dessa água ir para a caixa. Por quê? Porque para o sobrevivencialista, o lago é um lago de água, é uma cisterna. Ponto. O inicial dele é uma cisterna. O primeiro efeito bom que ele tem é criar peixes, certo? Por mim, só lambari. Eu adoraria fazer 500 fritadas de lambari. Eu adoro pescar lambari. A raposa gosta de tilápia porque ela gosta de ver aqueles bichão andando lá no lago dela. Então, tudo bem. Independente do peixe. O peixe é o segundo elemento. Então, você tem água e tem um alimento, uma proteína que é a mais top dos projetos de sobrevivência que nós fizemos até agora. É o mais animal. É a que mais deu certo, melhor que galinha, melhor que coelho, melhor que codorna, melhor que tudo, preá, tudo. É o peixe. Funciona pra caramba. É proteína garantida 100%. Barata, come qualquer coisa, é isso, é peixe. Certo? Depois disso, você tem o lago com água, que é a parte de baixo dele. Os peixes lá dentro. Certo? Então, você tem um espaço X. A gente costuma, em casa, a gente fez, e deu certo pra caramba, fazer o patário em cima. A partir daí, a superfície do lago, você vai ter patos comendo os alevinos, os bichinhos que caem ali, disputando espaço com os peixes, mas também produzindo ovos, pena, limpando os insetos, ajudando a água. Quando você põe o pato, automaticamente ele suja mais a água. Ele vai cagar na água, que os peixes vão comer. Mais técnica, o pato come o milho e caga na água, e o peixe come o cocô do pato. Por incrível que pareça, é assim que funciona. Mas ainda assim sobra algumas coisas, porque o pato também come pedra, assim você saber. Ele sai moendo coisas, você joga milho no chão, o pato come, sai pedra com cocô, e isso vai sujar o lago com uma sujeira que não vai dar para limpar nem reaproveitar. Nesse caso, se eu deixo a irrigação direta, o gotejador direto ligado no lago, ele vai entupir os gotejadores. Então eu tenho que ter a filtragem na caixa e depois, pela assiste o vídeo do lago de novo que você vai ver. Não, mas é por gravidade, ô Vales. É tudo por gravidade. Olha lá que o projeto é assim, ó. Aqui tudo é por gravidade. A caixa está lá em cima, certo? Por isso que a bomba vai jogar lá nela e ela que vai devolver aqui para baixo com mais pressão. Ah, olha lá. O Falcão falou que estava sozinho e passou o Réveillon com a gente. Legal. Esse ano tem de novo, hein? Será que a gente faz uma festa aqui no final do ano de Réveillon? Podemos organizar. Comecem a mandar suas inscrições. Vamos fazer um churrasco aqui. Cada um traz um pratinho, viu? Festa do pratinho. Festa do pratinho. Vamos fazer uma aqui no Forte?
Vai ser legal, hein? Mas já tô avisando, hein? Não vai ter. Acho que em 3 meses a gente não faz um quarto, né? Vai dormir igual um salame pendurado na rede aqui, ó. A Raposa comprou até. Cadê? Tá aí do seu lado. Do meu lado não tá. Tava aí. Nossa, desapareceu misteriosamente. Ah, tá aqui. A Raposa insistiu essa semana que algumas pessoas podem querer dormir na cozinha. Aqui onde vocês estão vendo, tá? Que tem um teto, tá fechadinho, tem vidro, não chove dentro. Então ela já mandou começar a instalar, olha aqui, ó, ganchos de rede para que mais 4 pessoas consigam se instalar aqui embaixo. Então o Forte já está aumentando a capacidade de armazenamento de pessoas ao mesmo tempo. Eu tô Como fazendo pode as reservas. reservar a minha rede? Ah, é a Josiane? É. A Josi tem um negócio dela A só rede aqui. da Josi Eu já é quero, cativa. eu quero que a Josi more aqui comigo. Olha lá. Com todo respeito, Josi, viu, Raposa? Eu Olha. gosto muito dela. Eu também ia adorar, que ela ia te botar na linha. Na verdade, eu queria ela e a Rosa. Na verdade, eu não sei se eu queria que a Josi morasse aqui. A Rosa, porque elas iam te Calma botar aí. numa linha. A última vez que a Josi veio aqui, ela chegou aqui com 4 sacos de torresmo. Ai, que delícia. Croque. A não ser que a Josi pare o que ela está fazendo para ir fazer torresmo para mim, eu prefiro que ela venha uma vez por mês para cá e cada vez que ela vier, ela trouxer um saco de torresmo. Acho que, olha, assim, interesseiro demais. Não, Josi, não é pelo torresmo que eu gosto de você sabe disso. Batata já pensou em fazer um videocurso, vender no estilo 6 em 5, tem eu viver de kitnet, horta em casa, construção de baixo custo. Não, vender no estilo faça 6 em 5. Não é 6 em 5, é 6 em 7. Não, eu vou contar uma coisa para você. Nenhum deles presta, é coisa para arrancar dinheiro do público. Nós fizemos um curso de verdade, ele já existe, e larga de ser preguiçoso de ficar assistindo vídeo por aí, que você não vai assistir vídeo se você não puder interpretar um texto. Tem coisa que não dá para fazer vídeo, ia fazer quantas horas de vídeo... Não, quantos dias, de vídeo? Meses de vídeo daria o curso upgrade? Eita, milhares. Porque milhares. só de página tem mais de 650 até agora? Só de página para você ler tem 650. Fora os temas, fora tudo que está lá, e está saindo o módulo 10 agora. Que é esse que está com cupom aí semana que vem. Estão fazendo as últimas alterações, chegou da revisão. É isso aí. Acho que acabou, né? Vamos jantar? Vamos almoçar? Senta aqui. Não, senta aí no seu lugar. Deixa eu mostrar só aqui o negócio. Olha. Vamos lá. Senta aqui, Raposinha. Ai, que bom. Peraí. Vou tirar esse negócio aqui. Que não tem como você pode reservar, torresmo é fácil, posso fazer. Ai, Josi, diariamente não dá, filha. Calma. Onde nós vamos parar? Esquece o torresmo. Vamos, deleta o torresmo. A gente faz outras cositas. Eu não digo, mas se eu deveria ganhar um torresmo a cada, sei lá, 15 dias, eu devia. Ô, Salsicha, sai daí. Tá quente. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. As meninas estão me cobrando lá no grupo que querem fazer um bate-papo. Então, meninas que quiserem bater um papo com a gente, um monte de mulher tagarela, que a gente fica 6 horas que a gente nem percebe, e quando a gente vê, a gente falou de tudo um pouco, fez uma misturada, uma salada, mas enfim, a gente se entendeu. Eu tô vendo se eu consigo uma folga domingo pra gente tagarelar. E aí, eu vou deixar lá no meu Instagram, Toca da Dona Raposa, eu posto o link, tá bom? Pra vocês, da onde vai ser a nossa tagarelice. O nosso chá das 5, que nunca começa às 5, vai ter que começar antes, porque se começa às 5, a gente tem que tagarelar pouco. Que foi? Ele tá rindo da minha tagarelice. Então, a gente vai bater um papo. Faz tempo que eu não bato papo com as meninas lá. Olha, Josi, mas você cobra, porque senão, filho, ele vai querer. Pra mim? Uhum. Ó, você tem que provar e fazer inveja pra ele. Ai, meu Deus, eu preciso fazer inveja, passar embaixo da mesa. O que mais vocês querem? Eu falei inveja, não loucura. Só que eu vou colocar mais uma lenha aqui, porque o pessoal não sabe, mas tá um fio capiroto aqui. Ele tá tomando um vento. Alguém gosta de casquinha aí do frango? Eu adoro. Roubo todas as casquinhas dos frangos. Ah, então é você? Olha eu me entregando. Peraí, vou contar pra vocês se tá bom ou não.
Ó, eu realmente ia te agradar muito, ia subir até lá na horta e fazer uma salada de rúcula para você. Tá chovendo. Mas tá chovendo placas e eu não tô afim de ir lá, não. Tá delícia. Eu vou sozinha, mãe. Ô, bando. Vocês conhecem o... Como que eu chamei outro dia? Esqueci. Bando dog. Bando dog. Tá tudo aqui no meu pé querendo comida. É uma delícia. Mas não vou falar. Quer dizer, não vou comer. Eu tenho que comer devagarinho. Já temos nosso prato oficial de frango do Forte. Porque senão eu vou ficar com os dentes frango enrolado aqui para vocês. Ele me deu para comer sentada aqui na frente de vocês. No meu aparelho, eu tenho que comer devagarinho. Eu tô comendo aqui, ó. Pedacinhos. Vou chamar os meninos. Ó. Oi, Angélica! Beijo para você. Ô, Vales, é assim. O John é meu. E eu não compartilho com ele, tá? Aceito o vinho, aceito o frango, mas o John é só meu. Comecei a rir, me queimei. Vai, besta, vai, tonto. Fica zoando. Eu vou lá chamar os meninos para comer um frango quentinho. Fui. Bom resto de semana curta e... Ô, Diogo! Vê quem tá na live aí que não deu like. John é John, velho, novo é tudo John. Vai lá e liga. Pergunta quem não deu like, aí ele pede parar. Quem não deu like? Vai sair sem dar like? Não pode sair sem dar like. Senão eu não vou conseguir terminar meu frango, vou ficar preso. Rael, grupo do Telegram. Rael é assim, a gente tem um grupo de meninas exclusivo para meninas lá no Telegram e a gente tem um grupo de apoiadores. O link para o grupo de apoiadores, para quem é apoiador, está aqui na comunidade do YouTube. Você entra lá que você pega o link e entra no nosso grupo. São os únicos 2 grupos que a gente tem, porque a gente não dá conta de manter isso. Fora isso, a gente tem um canal no Telegram, onde a gente posta notícias, coisas relevantes que vão acontecendo no decorrer da semana. Tem o canal da Dona Raposa, vídeo, que a gente posta bastidores e tem coisas bastidores, aleatórias. Tem umas... Eu andei fazendo uns shorts esses dias lá, mais rapidinho, que acho que esse negócio eu consigo fazer andar. E... O que mais? É só, né? E as redes sociais que a gente meio não atualiza assim, a gente não dá conta, a gente não é dinâmico para essas coisas de rede social, tanto quanto a gente gostaria, porque a gente roubando um frango seu aqui, tá? Tá uma delícia esse negócio. Não rouba a pelinha. A pele eu não roubei, não. Eu gosto de um brancão. Assim. Isso! Ele derrubou meu frango. O salsicha me derrubou. Criatura. O canal no Telegram é Oficial Guia do Sobrevivente. Tudo junto você acha. Márcio Bordinho, muito obrigada. Ajuda para o torresmo. Olha lá, tá vendo? É assim que tem que ser. Vou contar uma coisa. Torresmo vai ser o nome do porco. Vai ter que engordar o torresmo e pururuca. Quero 2 se quiser. Meninas que quiserem o link do grupo, eu vi alguém pedindo aqui agora, me manda uma mensagem, o nosso grupo de meninas é fechado. Então, ou me manda um e-mail, donaraposa@guiadosobrevivente.com.br, ou no Telegram, no Facebook, no outro negócio que eu esqueço o nome sempre, Instagram, me manda lá, pode ser no do guia mesmo, que eu acho, e mando o link para vocês, ok? Muito obrigado pela presença. Peraí, deixa eu responder o povo, que aí ele é chato, ele não deixa eu falar, ele me bota. Come você, ele me bota pra fora. Ele não falou que é sábado, que eu ia ficar sentadinha aqui do lado dele pra ver o quanto era gostoso fazer uma live. Eu fiquei do lado de lá. O Diego, eu já abri esse negócio aí, não funcionou, virou uma bagunça, uma confusão. Então eu fechei de novo, tá? O quê? E assim, abri o grupo do o canal do Telegram para comentários. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, foi lá no passado. Em breve eu tento de novo, para vocês poderem comentar lá, tá bom? Então, assim, muito obrigada. Como é que eu tenho que falar? Esqueci, fala de novo, repete, porque eu sou agradeço a honra e o privilégio de estar aqui com essas pessoas maravilhosas nesse feriadão. Porque eu me divirto? Mentira, não me divirto. Senhor dos Anéis no Prime. Ele vai assistir Senhor dos Anéis, a pia de louça vai ficar para mim.
Então, assim, eu vou lavar a louça, porque ela não se lava sozinha e ninguém me ajuda. E ele vai assistir Senhor dos Anéis. Eu vou mesmo. Ele podia pôr aqui, ó. Ele podia pôr aqui no computador o Senhor dos Anéis, virar pra pia, me ajudar a lavar a louça, enquanto a gente assiste junto. Olha que coisa fofa! Tá um frio do cão. Você podia deixar essa louça pra porra de amanhã, porque você vai fazer hoje uma coisa que você pode fazer amanhã, principalmente a louça, sentar ali na rede comigo e assistir os Hobbits e a coisa, seja lá o que for que os caras fizeram com o Senhor dos Anéis, que deve ter estragado tudo essa merda. Valeu? Que tal? Vendo, né? Vocês estão vendo, né? Então. Fala se eu não vou pro céu, com o John cantando pra mim. Você vai nada, esse bom job aí. Então, tchau. Vamos, deixa eu falar tchau. Boa semana. Conta aí. Você achou meu plano muito maluco? Você ainda duvida que eu tenho a possibilidade de chegar daqui uns anos aí e montar uma fazenda com a pegada sobrevivencialista, até com vaca? Eu acho que eu consigo. Mas, independente disso, entenda. A gente olha para frente. A gente se prepara olhando para frente. E por mais que a gente sempre imagine que o cenário vai sempre piorar, você tem que trabalhar para que ele melhore. É assim que se constrói as coisas. E é só tendo um plano que você não vai fazer parte do plano de alguém. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve aí no canal quem não for inscrito, deixa seu like e obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês. Depois eu entro e leio tudo que vocês escreveram aqui do lado. Valeu? Até mais.